Fala galera, mais um Pó Difícil na área. Hoje aqui com um convidado especial, mais uma vez aqui, um cara que dá muita moral pra gente. Falou do nosso Pó Difícil na rádio ontem, ao vivo. O cara trabalha na Rádio Central, na TV Tati Record, apresenta e fala sobre esporte. Tá há muito tempo na vida esportiva. Tô aqui com o Beto Quinalha. Fala aí, Betão. Fala aí como tá aí, tudo certo? Opa, beleza, Fabiano? Beleza, galera? Prazer ver aqui meu companheiro, Marquinhos Jacode, há muito tempo. É muito legal, obrigado pelo convite. Já estava devendo, né, Fabiano? Pô, já estava devendo, mas acabou dando certo e muito legal bater papo aqui, falar de futebol, falar de esporte de uma maneira geral, né? Já vou aproveitar com umas consultinhas, tô com uma dor no ombro aqui. Aí o Fabiano já aproveita aqui. Já curou bastante, viu? Tiramos a lesão do tendão dele ali. O tendão é verdade. Tive uma lesão no tendão e Fabiano, Gustavão, a galera porque ali. Final de ano nas peladas aí tá fazendo. Nossa, o Marco eu não aguento mais falar. Ele só vem final de ano falar que tá com dor, tá lugar para jogar as peladinhas dele aí. Fala aí, Beto, a gente se prepara o ano inteiro só pra novembro e dezembro, né? Só pra pelada lá do Juninho, lá da Agropesca. Juninho, um abraço aí, ó. Aí, ó. Que nada aí, parceiro aí sempre nas pelas de final de ano aí, Juninho que faz um trabalho bacana lá em Dayatuba, né? Em Sumaré. Bacana. Então, Juninho, um abraço aí, meu irmão. Shopping dos Animais, né? Shopping dos Animais. Tá, a gente vai aqui uma hora aqui pra gente falar de futebol, porque gosta, né? Gosta. Ele precisa aprender a jogar, mas ele gosta. Posso, né? Tem que ter um pênalti pra ele. O nego mete um pênalti pra ele, né? O nego deixa ele fazer um gol. Combina com os Beck pra ele dar umas costuradas. Ele gosta de... É o dono da festa, né? É o dono da bola, o dono do uniforme. Senão não tem mais. O Betão tem que estar... O Juninho tem que estar dentro aí. Mas é legal. Tô aqui com o meu Marrone também, o Hugo aqui. Opa! Fala aí, Hugo. Fala aí pra gente. Boa tarde a todos, né? Bem-vindo, Beto. Valeu, Hugão. Obrigado, né, pela moral também na rádio. Que isso. Tamo junto. É um canal que dificilmente todo mundo achou que ia morrer, né? Um canal de comunicação, mas que não tem jeito. Graças a Deus, né? É imortal, né? A arte do rádio. E dizer também, a gente tá com 470 inscritos, né? Em 3, né? Então, fazer uma campanha pro pessoal ajudar a gente a bater 500. Vai inscrevendo aí, velho. Bater 500, né? Até o final dessa semana. Tá? Agora com o Beto aqui, filho. Vai tranquilo, agora estoura, mano. Tô achando que vocês vão perder inscritos aí. Estamos aqui agradecendo nossos patrocinadores, que a gente fala durante o programa deles, né? O apoio que eles estão dando pra gente. Sim. Então temos aqui na tela o Catori, temos Guerreiro Sport Bar, temos aqui o Que Sabor, temos aqui a Botânica Artesanal, que é a farmácia de manipulação. E esse apoio deles aí ajuda muita gente. Breve, dia 29, surpresa aí, né? O Hugo vai postar nas mídias sociais daqui uns dias. Vai ter sorteio de brinde, vai ter várias coisas. Vai ser um Pó Difícil ao vivo, um sábado, só com a equipe de fisioterapia. E talvez o Marco Aurélio deixe ele vir, tá? Só pra equipe. Tá bom? Vou falar como você já quer sacar o. Vou falar, tá? E aí, Marco, como você tá, velho? Fala aí, você quer falar? Fala, Marco Aurélio, como você tá, velho? Vou falar, Renan. Quem tem que falar é o nosso Betão aqui, que tem muita coisa pra falar, né, Beto? Nossa, ainda mais agora, né? O bicho fervendo aí, né? O bicho tá pegando, hein? Campinas hoje. Macaquinha, o bicho tá pegando. Ontem de surpresa, né? Se a gente for analisar. Quer dizer, surpresa para alguns, para uma boa parte da torcida, né? A gente já tinha informação de que, apesar da conquista do título, né? E que foi fundamental o trabalho do Hélio dos Anjos, a gente tem que enaltecer aqui, né? O Hélio dos Anjos é um cara que tem história, né? Que tem currículo e fez um bom trabalho. Tudo bem que o time que foi lidado também para a Série A2 era muito acima dos outros, né? Sobrou, né? A Ponte sobrou demais, manteve, né? A Série B praticamente. Manteve, a Série B exatamente. E aí ele conseguiu conduzir bem, ele conseguiu trazer a torcida, né? A torcida foi importante também. Acho que foram fatores de conjunto, um conjunto ali, né? O trabalho da diretoria que conseguiu manter jogador. Dificuldade, não podia contratar, transferban, aquela coisa toda, né? Ponte penalizada. O empenho dos jogadores também dentro do campo tem que ser enaltecido. Os caras entenderam a proposta. Jogar uma Série A2. De jogar uma Série A2 e jogar como jogaram, né? Sim. Porque a Ponte entrou como favorita e mostrou o favoritismo durante toda. Só perdeu um jogo, E a gente que tá no futebol sabe que você sabe. Mesmo com um nível técnico abaixo. Mas, eu acompanhei a Ponte aí em vários cantos, né? Fabiano, você também, né, Marquinhos? O que é isso? É pecado pra caramba. Você vai cada estádio, é que você não acredita. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, nível de jogador, Kaique França, Fábio, Matheus, Arthur, Matheus Jesus,
Elvis. Até o próprio o Pablo Diego. Fábio Sanches. O Fábio. Pô, que isso, cara. Não, é um time de Série B, jogando 1-2 e assim, geralmente o jogador sai, né? E os caras entendem, né? Tem muito cara que não quer, né, Marquinhos? Não. Correr na subida ninguém quer, né, velho? Por aí, velho. O cara só quer correr no plano na descida. É que subiu, foi tudo bem. E se não tivesse subido com esses jogadores de Série B de brasileiro? Porque a Ponte, queira ou não queira, se manteve bem. Né? No final ali, no segundo turno da Série B do ano passado. Fez uma boa campanha, né, Beto? Fez uma boa é que deu uma desmobilizada a hora que fez os 45, né? Fez 45 pontos. Acomodou. É normal, né, Beto? Normal. Mas era time para manutenção, né? Sim. Era time na Série B. E na Série A2 sobrou. Só que a gente sabe muito bem que a proposta que o Hélio tem de futebol é diferente do que a Ponte estava acostumada. Eu até concordo com ele quando ele dizia, né, a Ponte tem que subir o patamar, né, a Ponte tem que parar com essa síndrome de coitadinho e tal, que nem era a sua época, o seu time, pô, que isso, vocês voavam, né? Pô, você teve o privilégio de jogar nos maiores times da história da Ponte, né? Ao meu ver, foi acho que o segundo melhor, né? O que é aquilo, cara, com o Fabinho, com o Mineiro, com o Washington, você... Nossa, Macedo, Ronaldão, Elivelto. Pô, que isso, era um grande time. Então, assim, Beto, aí dava pra alimentou o Washington, não? Aí dava, pô, que isso, muito. Não só o Washington, lá na Matonense, eu e Piá, alimentando o seu Batata também, né? Ô, Gilson. O Gilson Batata foi artilheiro da Matonense, acho que, se eu não me engano, com 7, 8 gols no Paulista. E o meio campo era eu e o Piá. E a gente veio junto, né, pra Ponte. E aí a gente conseguiu fazer o Washington, né? Piá balada? Se fosse a balada da mão, né? Piá parceiro, né, cara? Pô, que isso, gente boa demais. Eu gosto muito de Piá. Tá pra cá? Tá pra... Olha, cara, o Piá teve uns problemas aí, né, Roberto? A gente sabe um pouquinho aí. E espero que o quanto antes aí ele possa estar no convívio social novamente. Sem dúvida. A última vez que eu vi ele foi no Independente, não foi isso que estava lá? Ele esteve lá como treinador. É foda, cara. Vai fazendo as coisas, vai acontecendo umas tragédias na vida do cara que. É um cara que eu não tenho nem o que falar pelo eu também tenho um carinho grande. Sempre me tratou muito bem. Um dos meses que eu joguei do lado, que pra mim foi um dos melhores, inclusive. Que eu joguei junto. O cara gostava tanto da Ponte, que quando ele foi pro Corinthians, ele entrou no vestiário da Ponte no mesmo intervalo. O Piá é Ponte Pretana, aquele ali pode se falar que é. Ele tem raiz Ponte Pretana, assim, também tem um carinho grande pelo Piá. Então, assim, e outra, né, Beto? Voltando até a questão da 2 da Ponte, a Série A2 do Paulista é melhor do que muita primeira divisão de estadual aí, tá? Então, assim, o próprio que o Guarani demorou quanto tempo pra subir? 5 anos, cara. Então, assim, por aí a gente já tira um parâmetro, né, Beto? Sim. Então, assim, falar. E outra coisa, essa coisa que o pessoal fala, campeão da Série A2 não sei. Isso é história pra boi dormir. Jogador tem que ser vencedor em qualquer coisa que entra. Se estiver disputando, né? Tem que ganhar. Se for na bola de gude, tem que ganhar. Então, essa história de que A2 não vale e muito. Porque, como a gente sabe, né, Beto, no meio do futebol, a Série A2 do Paulista é melhor do que muito estadual de primeira divisão aí. E outra, né, pra valorizar até o troféu. É só a Ponte vai ter esse troféu. Do Pelé, né? Do Pelé, cara. Olha aí. O troféu que nenhum outro clube vai ter na história. Nem o troféu que foi feito. Nem o Palmeiras? Não sei se pode ser. O Palmeiras. Todos desse ano. O Palmeiras foi a Série A1 do Palmeiras e a Série A2. E o da 3, talvez o Grêmio. Tá o Prudente, São José. E aí, São Bernardo e Capivariano. Talvez um desses aí tenha memória de um desse aí. Porque é o troféu feito com a coroa do rei. Então, homenagem ao Pelé. Então vai ser o único na história, né? Então. Tem que valorizar. Eu acho que não pode ter essa história, não. Valoriza, tanto que valorizou, 17 mil pessoas no último jogo, né? Na festa da. Eu acho que só não foi mais porque tinha que ir parte visitante na levantação, tinha tudo, né? Também acho que. Um desperdício aquela parte lá atrás, lá, né? Tem que ter, né? Não tem onde colocar os caras. Não tem jeito, né? Isso aí é decreto e pronto, acabou. Tanto que eu estive, inclusive, na festa de premiação aqui no Nacional In, promovida pelo Sindicato dos Atletas, lá do Reinaldo Martorelli, da Federação Paulista. Estava o presidente da federação, o Reinaldo, estava o Mauro Silva, vice-presidente, também com os nossos amigos lá do futebol interior, né, com o Arthur Eugênio, o Elcio Paiola, e a Ponte teve 6 na seleção. O Kaique, o goleiro, o meio campo, o Leonaldi, o Amaral
Leonardo, Matheus Jesus e Elvis. E o Gé. E o Gé atacante e o Hélio dos Anjos como treinador. E o Elvis foi o melhor jogador da competição e o Gé é a grande revelação. Pô, o cara fez 10 gols, velho. O que é aquilo? Nossa senhora. Uma revelação. Porque o cara saiu da Bezinha. Saiu da 4ª divisão do Paulista. Pra ir pra uma... Acompanhando na rádio ontem, até o Marquinho comentou com o Beto ontem. Falou, quem falou que o Gé ia jogar foi todo mundo. Exatamente. Mas aí, Fabiano, é aquilo que a gente fala sempre no futebol. Tava no lugar certo na hora certa. Porque a Ponte Preta, ele pegou a Ponte numa A2, no momento que a Ponte era o Corinthians da Série A2. Então o centroavante ia ter muita oportunidade de fazer gol. Né? Tanto que ele fez no primeiro jogo, né? Entrou e fez gol. Você entendeu? Então, aí vamos lá. Aí pra você ver, vamos tirar o Gé, vamos colocar o menino que é da base. O Eliel. O Eliel, quantos gols o Eliel fez também na Ponte? Ele fez, acho que 5 ou 6 gols aí? Não, ele entrou bem, sempre entrou bem. Então sempre entrou bem. Contra o São Caetano é que deu a vitória, né? Contra o São Caetano tava apertado o jogo, a Ponte nos últimos minutos. E também fez gol. E aí aqui vai e salvou o emprego do Hélio. Mas o Hélio não dava muita moral. Salvou o emprego do Hélio. Na Série B, né? Não, na Série B contra o Náutico. Verdade. Ali o Hélio dos Santos corria risco. E ele entrou. Eu tava lá comentando o jogo. Pô, que isso? Ele entrou e fez o gol. Porra, uma estrela monstro. O menino é muito bom. Muito bom jogador. E monitorado aí. Que essa é a palavra da moda, né? Porque cheio de monitorado. O Marquinhos que mexe aí monitorado, ou seja, tá todo mundo olhando, tá no radar. Tá no radar. Tá no radar de muita gente aí. Sim. De muito time grande, inclusive. E o Gé também já, viu? Sim, com certeza. Não, centralmente não tem. Hoje é escasso no mercado e qualquer jogador. Tanto é que ele fez os gols, já renovaram com ele por a multa dele, ele foi lá pra cima. Não, ele era, sabe como que ele era conhecido? O Gé do Palinho, porque o Palinho você não sabia qual era a cor do palio, se era preto, se era cinza, porque era tudo. Agora ele já anda de Mersa, velho. Pô, você vê só futebol. Tá vendo? Você sabe, né? Em 3 meses, né? Em 3 meses. É só mudou futebol. A vida. É por isso que eu falo, eu conversei com o pai essa semana, né? Uma discussão com o pai, e eu falei, aí o pai falou assim, mas o menino vai ganhando isso, se eu colocar ele num mercadinho aqui, ele vai ganhar mais do que isso. Eu falei, só que é o seguinte, qual que é a possibilidade de daqui 6 meses ele tá ganhando 5 vezes mais do que isso? Nenhum. No futebol ele tem essa possibilidade. Então, assim, o futebol, ainda mais hoje, né, que está muito valorizado, centroavante, então nem se fala, que é escasso no mercado. Então, assim, o cara se valoriza realmente. Nem os clubes grandes têm centroavante, né? Tá um ou outro que tem. Mas... O Palmeiras camelou para trazer um centroavante, que no lugar trouxe um estrangeiro lá que não vingou. Não vingou, o tal de... Não, agora o cara tá fazendo. Agora tem um fazendo gol lá pra caramba, pô. Tá entrando todo jogo, fazendo gol no Palmeiras. O Torres, né? Então, assim, eu acho o seguinte, né, Beto? A Ponte devia, já que tá nessa dificuldade, em vez de ter uma análise de desempenho sentado lá bonitinho só pra ver número, põe um cara pra ir lá no Ceará, põe um cara. Porque tem muito. Quem tem feito muito isso aí, inclusive foi ele quem trouxe o Gé, é o Ivo Sec, né? O Ivo é amigão, O Ivo Sec que foi observar o menino lá em Itapira. Eu não vou comentar muito sobre certas coisas, porque aí a gente já vai entrar num... Eu acho que deveria ter uma expansão, não só ficar por São Paulo. Eu acho que teria... Você vai no outro mercado, né? Do Ceará, você vai lá na Paraíba, vai lá ver, cara. Você foi na Paraíba esse dia, né? Eu fui na Paraíba, eu estive na Paraíba lá. Mas ainda, infelizmente, é que você roda muito, né, Marquinhos? Mas tem muita discriminação ainda, né, com o futebol mais periférico, né, cara? Principalmente do lado do Norte e Nordeste, né? E lá, olha o que surge de jogador, né? Falar aquele time lá, é o Metrô, Retro, lá, é a estrutura... Retrô. A estrutura boa, né? O Retrô. Retrô lá do Recife, né? É absurda, a estrutura deles é melhor do que qualquer time hoje ali. Né? E outra, e isso está sendo uma coisa que está muito abrangente aí, porque não só o Retrô, tem muito time agora no Paraná, tem criado o próprio Maringá, que ganhou do Flamengo agora, tem o Azures, pô. O Azures. Você está treinando no Maringá, Marco? Ele estava no Guarujá. No Guarujá, era o time. Ele treinador do Guarujá, subi no Guarujá. Quando eu ajudei o Guarujá lá uma época lá, eu desci na semana, na Bezinha. O treinador ele era o sub-20 lá, cara.
Então. Era Buiú. Chamava de Buiú, né? Agora mudou o nome, né? Agora não é mais Buiú, não pode. Então, futebol hoje possibilita muitas coisas rápido, né? Por exemplo, o Carpini também era um cara que estava aí, fez um trabalho bom pro Guarani e agora teve essa ascensão aí no... O Carpini, que não sabe da história, ele chegou a pedir ajuda pra gente, cara. O Carpini ajudou ele, colocou ele falou, não, jogo de graça. Sim, na época ele jogava. Ele voltou do Bahia, não conseguiu lugar nenhum. Ele tratou um tempo com a gente, eu conheci ele, o Marco conheceu. Era amigo nosso. Era amigo nosso, é amigo nosso. É que agora com a vida dele tá, agora é com a vida que ele tá. Não, mas ele é super gente boa, também tem um carinho grande. E aí ele entrou no carro com a gente e falou, vamos lá pro São José. Ele falou, não, São José vai jogar a Copa Paulista. Aí ele falou, jogo de graça. Eu só quero voltar a jogar. É isso mesmo, foi isso mesmo. Lembra, né? Colocamos ele no carro, pegamos ele lá em Valinhos, levamos ele lá. O treinador era o Rúbio Alencar. É esse mesmo. Fabiano é bom pra essas coisas. Mas Betão, fala aí um pouquinho da sua história aí, irmão. Betão, conta como você começou, é gigantesco, né, Betão? Agora vai a vista aí. Pô, você sabe que eu tava vendo agora esses dias, eu tava ouvindo uma matéria, eu não me lembro aonde, e falando da Copa de 98, cara, foi quando eu comecei, cara. 25 anos já. 98? 25 anos já olha como o tempo passa, né, cara? Você começou como Não, eu já comecei como comentarista. Eu comecei na Rádio Brasil. A Rádio Brasil, à época, tinha uma equipe de esportes que era do Valdemir Amorim. E o Roberto Marcondes era o repórter, na época, um dos repórteres dele, e ele começou a fazer um programa à noite, chamava Panorama Esportivo. Era um programa à noite das 8 às 9, era depois da Voz do Brasil. E eu sou até hoje corretor de seguros, e eu tinha minha corretora de seguros e eu trabalhava para o Bradesco dentro de uma agência. E o Marcondes sempre ia lá nessa agência. E aí eu fiz amizade com ele, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei minha bolinha, enfim, aquelas coisas, né? E aí um dia ele me convidou para ir falar da expectativa de Copa e tal, né? No programa. Aí ele falou assim, pô, não, vamos lá, Beto. Eu falei, beleza, vamos, né? Ele falou, não, eu vou convidar uns jogadores e tal, não sei o quê, vamos fazer uma mesa redonda lá. Aí no final das contas não foi ninguém, só foi eu. E aí, porra, batemos um papo sobre futebol lá e tal. E aí ele passou um dia, dois, aí eu me lembro até hoje, a minha mãe estava aqui e a minha mãe falou assim, nossa, Beto, você vai ver, esse rapaz, acho que ele vai convidar você para trabalhar lá. Eu falei, mas para, né? Pô, ele não deu outra, cara. Aí ele ficou no meu pé, cara. Mas quando pô, não, vamos. Aí eu falei assim, pô, que é isso? Pô, para, né? Como eu vou? Não é uma área? Caramba, não. Falei, não. Pô, nunca tinha falado no microfone. Aí, pô, ele me encheu tanto o saco, rapaz. Eu falei assim, tá bom, vai. Então vamos, vai. Vamos lá falar. Vamos lá. E aí comecei lá, cara. Aí daí um tempo a rádio foi arrendada para uma igreja, aí acabou toda a programação da rádio, inclusive porque eu não fazia o futebol normal, né, que eles transmitiam, tinha a equipe do Valdemir Amorim, que tinha João Carlos de Freitas, tinha uma galera lá, e aí daí uns meses acabou o programa. E, pô, aí foi aquela frustração, né? Pô, caramba. Tava gostando do negócio? E aí o que aconteceu? Aí, como acabou a programação da rádio, então saiu todo mundo, né? E aí o Marcondes foi para a Educadora, que hoje é Bandeirantes. O Marcondes foi para a Educadora, juntamente com o Reinaldo Porto. E aí ele me convidou de novo, falou, não, Beto, vamos para lá. E aí eu fui para a Educadora. Fazer programa, fazia os programas lá. E aí foi indo, cara. E a carreira foi... Pô, eu lembro, Reinaldo Porto, tô legal. Tô legal, exatamente. Aliás, falei, um grande abraço ao Rei, falei com ele ontem. Reinaldo Porto tá em Taubaté. Tá em Taubaté. E aí comecei e foi, a minha vida foi... Não foi uma coisa assim tão direcionada. Não foi, natural, cara. Foi bem natural. Foi acontecendo, né, Beto? Foi naturalmente, porque aí... eu comecei a fazer, eu fazia só os programas, eu não fazia jogo. E aí, você falou da Matonense, e foi lá em Matão a minha estreia, eu não sei, você estava nesse jogo, você estava lá nessa época, 98? 99? Não. 99. Em 2000. 99. Eu estive lá em 2000. Mas era o Vadão estava lá. O Guarani foi fazer um jogo lá,
A Ponte estava na 2ª divisão. Foi quando a Ponte subiu. Quando a Ponte subiu, então. Foi 99. Quando a Ponte subiu. Perdeu para a América, afinal. 99. E aí o comentarista era o Jorge Ferreira. Lembra do Jorge, o carioca, Jorge Ferreira? Não. Chegou a ser diretor da Ponte. Era comentarista, era bem conceituado, era um cara experiente pra caramba. E o comentarista era ele. E eu fazia lá os programas e tal. Aí o Guarani já estava desclassificado e tal. E a Ponte ia jogar um jogo importante contra a Paraguaçuense. Na época. Mas nasci lá perto do Assis. E o jogo era no mesmo dia. Então tinha que ir 2 equipes, né? O Guarani ia jogar de manhã, o Antonense jogava muito de manhã, né? Domingo de manhã. Jogava. Né? E aí. Tem uns bingos lá, né? Aí chegou. Que é isso, forte pra caramba. Aí, tipo assim, numa quinta, sexta-feira, o Marcondão falou: pô, Beto, se prepara aí que você vai pra Matão fazer um jogo. Eu nunca tinha feito um jogo, assim, nunca tinha comentado um jogo. Falei: pô, mas como? Não, vem aqui tal hora, domingo cedo aqui, não sei o que o ônibus sai daqui da... Falei: caramba, entrei no ônibus assim, não conhecia muita gente, né, cara? Das outras, porque as rádios iam todas juntas, no mesmo, a gente chamava de trem da alegria. Iam todas as rádios no mesmo ônibus, né, para viajar na Caprioli. E aí fui para Matão, cara, fazer o jogo. Eu, Roberto Leite, falecido Roberto Leite, garganta de aço, cara, narradorzaço, cara, fera. Alex Correia. E aí deu um problema de linha, problema de retorno, mas pô, eu não o Roberto Leite, eu não entendia muita coisa. Pô, o Roberto suava, rapaz, pô, experiente pra caramba. Aí ele começou a narrar, como a gente fala, né, no meio, no voo cego, porque ele não tinha retorno, não sabia o que estava acontecendo. E aí, pô, deu um mau pau lá, e o Alex lá não conseguia falar, não sei o quê, aí ele me chamava toda hora, e cara, foi engraçado. Foi legal, cara. Pô, uma experiência bacana. E aí, a partir daí, a vida fluiu, enfim. Aí fiquei na educadora até 2002. Sou meio ruim para ano, viu? Cara, sou meio ruim para ano. Aí fiquei até 2002 lá. E aí foi a mudança da Rádio Educadora, que era a Educadora M, para Bandeirantes. Que hoje é Bandeirantes, né? E aí a Rádio Central, o que aconteceu? Aí o Batista, a equipe do Batista estava na Rádio Central e era para fazer uma junção, porque a Educadora já era da Bandeirantes, só que chamava Educadora. E na época havia uma articulação para a gente unir as 2 equipes, a nossa equipe da Educadora com a equipe do Batista da Rádio Central, do Reinaldo e o Batista. Aí acabou não dando muito certo, aí eu saí da Educadora na época, saiu quase todo mundo, ficou pouca gente, e aí eu quase acertei com a Rádio Central, mas aí eu fui para a CBN com a equipe do Valdemir. Aí foi eu e o Reinaldo Porto, nós fomos para a CBN, e aí ficamos na CBN lá um tempão, acho que até 2006, fiquei acho que uns 4, 5 anos lá, e aí eu fui para a Rádio Central. Aí eu fui na Rádio Central porque aí o Alberto César assumiu a equipe da Rádio Central, era uma equipe forte pra caramba. E aí eu fui pra Rádio Central e aí fiquei um tempão. Fora as TV, né, Beto? Você participou também. Aí depois, em 2002, foi também engraçado essa coisa da TV. 2002, eu lembro até hoje, eu tava indo fazer um jogo em Belo Horizonte. A gente fazia uns bate-volta, cara. Jogo à noite, quarta-feira. O busão daqui saía daqui já cedo, fazia o jogo lá, terminava o jogo, pumba, voltava. Quantas vezes eu fiz isso pra... Cada lugar sem estrutura nenhuma. Pô, é que quando a gente fazia, eu fiz assim, bate-volta pra Belo Horizonte, pro Rio de Janeiro, Curitiba. Então só era boa também. Centro, né? Você pegar um negócio mais interiorzão. Mas pegava de vez em quando. E aí eu tava indo, eu lembro até hoje disso. Ia começar, antes de começar a Copa de 2002, eu tava no ônibus, já tinha celular na época, né? Aí, pô, tocou meu celular, era a Bianca Ceará, filha do Ceará, do Luiz Ceará. Ô, e tal, Beto, e tal, tudo bem? Meu pai queria que você viesse aqui no programa e tal, não sei o que, e tal. Falei: pô, legal, que dia? Tal dia. Falei: tá bom. E aí fui. Chamava Esporte Mais o programa, na Rede Família.
Na Rede Família. Não, você foi no século XXI. O Ceará foi assessor de imprensa na minha época, ela era assessor da Ponte. Foi assessor da Ponte. Pô, que isso. Cara, gente boa. E aí ele me levou pra televisão. Aí eu fui fazer o programa com ele, fiz o programa lá. Aí ele falou assim, aí chegou, aí outra semana convidou de novo, aí eu ia assim, umas 3 vezes por semana no programa lá. Aí ele saiu aí eu, ele e o Zenon. O Zenon, pô, que isso, parceiraço. E aí depois o Ceará foi para a TV Século XXI, e eu fui junto com ele para a TV Século XXI. Aí ele saiu da TV, foi para Bandeirantes, que ele foi fazer a Olimpíada de Seul, que eram os jogos à noite, né? Era jogo de madrugada e tal. Aí ele voltou para Bandeirantes, eu fiquei lá, aí comecei a apresentar o programa, aí o Ceará saiu. Aí a TV Século XXI me convidou para apresentar. Legal ali também, né? E aí ficou eu e o Zenon. Com o Zenon, eu fui lá uma vez com o Zenon. E aí era legal. Aí depois eu fiz aquele programa, porque eu adorava, que era o Receita do Esporte, que era um programa de segunda-feira que eu cozinhava. Eu cozinhava e recebia a galera. Mas você já fez de tudo também. Assim, mas Campinas é um sou um garoto de programa, né, cara? Sou um garoto de programa. Literalmente, assim, faço programas assim, de 1 hora, de 2. Né? Faço programa também de 2 minutos também. Hoje eu faço. Porra, rapidinho, hein? Ele vai na TV Record. Na TV hoje eu faço. Entro lá 2 minutos. 2 minutos. Ou eu começo a falar, a menina já fala assim, 30 segundos. Mas é legal. Não, puta entrada, né, Beto? Porque vai sentir o cara chega e fala, eu quero ver um programa esporte regional aí, né? Já tá, é uma porta, né? Não, e é legal, eu faço programa hoje lá com o Balanço Geral amanhã com a Verônica Murcazel, um jornalista brilhante, sensacional, galera, é show de bola. É que hoje é do Grupo Tati, né? Eu estou na Rádio Central, é o Grupo Tati de Comunicação, que é a Rádio Central, a TV Tati Record e a Nova Brasil. E aí eu faço também lá, eu faço Nova Brasil todos os dias também. Eu faço tipo 8h30, mais ou menos, na TV, é o mesmo prédio, né? Aí desço e faço o Jornal da Nova Brasil com o Jair do Prá e com a Kaline França. É legal. Eu faço lá um bate-bola lá com eu tive com o Betão lá no meio da pandemia, né, Betão? Fizemos um programa. Verdade. Vem aqui, cara, tá difícil. Foi complicado a pandemia. Demais, cara. Vocês não têm ideia. A pandemia quebrou muita coisa. Aí o Beto. Aí nós fizemos um programinha lá, né, Beto? Foi legal. Várias vezes, pô. Jacó é parceiro. E outros tantos que a gente fez fora, né? Deb, vários, né? Deb, então, né? Vai ter de novo agora aí, cara. Dia 21, né? Olha, 21 de maio. Semana que vem. 21 de maio, e nós vamos ter um programa. E vai ser legal, porque o Deb vai ser, Jacó, domingo às 6. Então dá pra fazer uma programação da salvada. Não. Dá pra fazer meio-dia. Vai começar. Você chegou aí nos almoços que a gente fazia, né? Eu fui em vários, né? Esse ano vai ter de novo. Inclusive, eu queria até agradecer, o Zenon. Inclusive, o Neto me convidou até pra fazer parte até da rádio naquele dia da pandemia, né? Mas aí, incompatibilidade, porque estou sempre viajando, então assim, quando você assume um compromisso, você tem que honrar os compromissos. Então, eu falei que naquele momento ali era meio complicado, mas... Tá vendo? Passe é caro. Passe é caro. Mas falar em derby, semana que vem, se der certo, Fumagalli. Semana que vem eu fumo. E aí eu vou estar junto, então já é derby. Aí dos velhos, Fuma. Ô, Fuma, e outra coisa, mano, não vem com se ligar em cima da faca que você não vem. Eu vou te cobrar aqui já. Não adianta cortar não, pode botar no ar que ele vai ver lá. Não fala que você vai vir não, porque é derby, mano. Então, igual domingão eu tive, até liguei pro Marcos, fiz uma chamada de vídeo, a gente tive com o Amoroso lá no Guerreiros, no aniversário do Guerreiros, né? O Amoroso tava lá, então a gente conversou um pouquinho, só que o Amoroso, por contrato da ESPN, não pode participar de podcast. Ele faz o resenha. Eu tive com ele também semana passada. Esse povo tá sempre no final de ano. Mais amoroso, a gente boa demais. E Fumagalli também tive com Fumagalli sábado. Sábado passado agora eu tive num encontro muito legal. Tá mexendo com o jogador agora. O pessoal me convidou e eu fui lá com o pessoal da base do Guarani. Da base da galera. Agora é o Jairo. O Jairo é o sub-17 agora, o Jairo Brumer. Amigo meu, parceiro meu também. Veio, é o treinador agora. E aí o Baltieri, o Beto Bauab, a galera toda que promove lá, o Neto tava. A fase, o pessoal da base
década de 60, antiga, eu né? sou 65, o Neto é 66, então tinha muita gente lá 65, 64, um pouco mais novo também, e aí fizemos um encontro lá, aí o Cassius, pô, que isso, Cassius é dessa época aí, e tanto, nossa, tinha muita gente lá. É a época do Evair, o Evair não pôde, mas pô, foi em Americana, na indústria Meneghel lá, pô, um baita estrutura. O Fumagalli de lá. Fizeram... e aí o Fumagalli apareceu, o Fumagalli foi lá prestigiar. Fabinho, você convidar Fabinho pra vir aqui. Fabinho tá na região aqui, Fabinho. Que jogou no Guarani, pô, gente boa, rapaz. Não, cara, assim... A turma é muito bacana. E aí eu prestigiei o pessoal lá. Hoje eu estive lá na ponte, o Marco Gabriel falou: você tava cantando o hino do Guarani lá, né? Eu falei: não, mesmo, Marquinhos. Já é cobrado já. Ele assim, eu tenho ouvido. Eu falei: então mostra aí. Falei: calma. Mas eu, assim como também. Tem a galera da ponte também, que é muito legal, que eu sempre participo lá também com o Marco Aurélio, de cá, o próprio agora o que tá de treinador no Amparo lá, como é que é o nome dele? O velho lá é brabo, hein, mano, foi diretor já na ponte também, tá sempre em festa de final de ano aí, então assim, acho que... É legal isso. É o pessoal da antiga... quando o Amoroso jogou comigo no Flamengo, na verdade, né? Eu já tenho essa relação com o Amoroso... por causa do Flamengo. Mas assim, cara, o próprio Fumagalli, cara, a gente nunca teve problema assim, a gente sempre teve em jogos aí, o próprio Léo Centroavante, que é um Léo também, o Léo Aro, um cara sensacional aí também. Por aí, né? Então assim, cara, a relação até que hoje, como eu vivo aqui em Campinas, eu tô sempre encontrando o pessoal e assim, a relação sempre foi bem tranquila. Porque às vezes fica aquela coisinha, né? Ponte Guarani. Não tem nada disso, não. Mas não tem muito disso, não. Cara, eu falo pra todo mundo, os dois tem que estar bem pra Campinas também, cara. É o que eu sempre falo. O futebol de Campinas some. Eu tava com... Você que é dele, sabe, né, Beto? Pra você, enquanto os outros estiverem na Série A, não é melhor pra você, nos lugares melhores, no lógico, melhor, que isso, a gente torce pra isso. Pra que os dois estejam bem. Pra que a gente, porque... E pra que tenha derby decente, né? Não adianta ter a Ponte super bem e o Guarani mal, né? Ou vice-versa, né? Não é? Tanto você vê, no Paulista já não teve, né? Nós teremos 2 agora, esse do primeiro turno e depois no segundo, primeiro turno no Majestoso, o segundo no Brinco. Aí você falou do Amoroso, aí eu encontrei com ele semana passada, foi bem, e ele fez o programa bem depois que a Ponte ganhou o resenha. Nossa, e aí com... Não, o Amoroso ele sempre... E aí, olha só que ele dançou, porque andava Luiz Fabiano e Fábio Luciano. Os caras deitaram nele. Né? Não tem jeito. E a galera gosta da região, né? Tudo fica na região, cara. Amoroso. Aí tava Djalminha, né? Aí Djalma você conhece bem. Aí ele vai, Djalma, mas peraí, campeão do que mesmo? O que é isso? Porque o Guarani sempre teve uma relação muito boa com o Flamengo. Sempre teve. Tanto que antes de eu vir pra Ponte, eu era pra me ter vindo pro Guarani. Aí, na época era o diretor, era o Beto Zinho. Era o Beto Zinho, o presidente. Mas aí na época era o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, era o diretor. Pô, cara, e até tive um problema com o Gilmar nessa época no Flamengo, porque eu tava meio ali afastado do grupo no Flamengo lá, e houve esse interesse do Guarani com o Beto Zinho, só que o Gilmar não me liberou, cara, de jeito nenhum. Então, assim, já teve essa situação antes. E tinha uma relação, o Israel jogou aqui, o Fábio Augusto jogou aqui. Cara, o Djalminha, teve vários. Nélio chegou a jogar aqui também. Nélio jogou no Guarani, estreou no Nélio. Jogou no Guarani, cara, é verdade, cara. Nélio estreou no Guarani. Jogou no Guarani. Então o Flamengo tinha uma relação muito boa com o Guarani, né? Principalmente na época do Beto Zinho. E até antes de vir pra Ponte eu tive essa possibilidade de vir pro Guarani. Mas assim, cara, a relação sempre independente disso aqui. O João Paulo, que jogou comigo também, que hoje é até treinador ali na base. Então assim, a relação é muito tranquila, cara, e vou te falar, e é bem saudável. É sempre bom ter os dois times. Você conversa lá, né, Marcos? Você vai no Guarani? Sim, eu vou no Guarani. Até cobrei, assim que o Marquinhos assumiu, eu reclamei das diretorias anteriores da Ponte. Porque a Ponte Preta era um lugar complicado. Até pra nós. Teve um dia que me barraram, que falaram que não podia ver o treino, cara. Eu cheguei a ser barrado. Uma vez eu fui tirado de dentro do CT da Ponte, cara. Você entendeu? Não deixaram eu estacionar o carro dentro do CT da Ponte. Eu fui lá falar com o roupeiro, que era da minha época lá, e o cara simplesmente falou: não, você tem que tirar o carro. Nunca mais eu voltei. Depois daquilo lá deve ter uns 5 anos que eu nunca mais fui no CT da Ponte. Então, foi uma das coisas que até quando o Marquinhos assumiu, que eu tenho uma relação com o Marquinhos porque ele era o diretor na minha época, e aí eu cobrei isso do Marquinhos, né?
que inclusive eu sou muito bem tratado no Guarani, muito mais do que na Ponte. E era inadmissível uma situação dessa, né? Então, assim, cara, pra gente ver como é que é a relação profissional da coisa, né? Nunca fez gol do meio do campo? Não. Nunca fez gol do meio campo, só entra quem faz gol do meio campo. O Veloso deixou aqui, E assim, tá, cara, bom, Veloso. E Campinas, nessa relação de imprensa, é um lugar que agora tem um menino da Sport TV lá também, que é daqui de Campinas também, começou aqui, né? O Felipe começou com a gente, Então. Felipe, aqui ele era Felipe Blanco, lá ele Felipe Diniz. Né? Felipe Blanco era comentarista do Guarani, né? Ele era setorista do Guarani. Então assim, Campinas sempre foi... Ele é filho de um anestesista amigo meu, cara. Sempre foi um lugar, assim, nessa área de repórter de campo muito... Não, acho que você está confundindo com o André Aranha. André Aranha, desculpa, é isso mesmo. É o filho pai dele, o Aranha que... O Aranha é louco, o pai dele é doidão. Doidão. Mas gente boa, conhecia muito aí. O Aldi cria passarinho, falou de pacoeiro, quer conversar com ele, fala de passarinho, velho. O cara tem um criamo de passarinho no Nova Campinas lá, cara. E André Aranha é parceirão. André hoje está na TV Câmara. E assim, e tem o sobrinho do Paulo do Bar também, tá com o Neto, né? Ele é neto. É neto do Luciano. Trabalhava aqui na Rádio Central comigo. Então assim, a Campinas sempre foi um berço, né? Boa, muito. E a Rádio Central é uma rádio que ela é caracterizada por formar. Por exemplo, você estava falando, Felipe Diniz começou lá, o André Aranha começou, eu estava inclusive na CBN, mas passou por lá. O Paulo do Vale agora, ele era... o apresentador do nosso programa da Central Esportiva, você esteve várias vezes com ele lá, e ele passou por lá, Júlio Nascimento aqui. Nossa, o Júlio é PTV agora, né? São vários. Exatamente, são vários. Em Campinas tem esse berço ali, né? O Paulo do Vale estava aqui apresentando o programa e o Capriotti da Bandeirantes o convidou, ele foi, agora está lá na rádio e muito bem. Muito bem. Moleque muito bom. E, nossa, e tantos outros, né? Tem vários. Vários. Carlos Ceredo passou pela Rádio Central. Oswaldo Luiz. Oswaldinho. Aliás, agora falta um programa de TV de esporte. Eu sinto essa falta aqui em Campinas. Aqui na região? Cara, de esporte. Mas é que vai entrar questão comercial, né, Marco? Tem o Batista ali que tem um programa dele. A Rádio Central, por ser AM, cara, você consegue falar basicamente de futebol, entendeu? Aí quando entra a questão mais comercial, tipo essas programas, acho que entra. Eu digo programa de TV mesmo, né? Então, mas aí eu acho que entra a questão disso, né? Comercial. Então assim, cara, hoje faz falta. Igual o Beto falou, né? 30 segundos, entendeu? Eu acho que ainda tem o programa dele. O Batista tem na Bandeirantes, ele tem todo dia 1 hora de programa. E faz falta isso, né? E tá lá há muito tempo. Hoje aqui, eu acho também que, por exemplo, eu fiz programa diário na TV Século XXI, que vem em canal aberto aqui para Campinas, mas parabólica para o Brasil inteiro e outros tantos lugares. Eu brinco, quando eu comecei o programa não cortando, o pessoal fala, como você conseguiu seguidores, não sei de onde. Eu falo, quando eu fui no Beto, ele anunciou meu Instagram. O cara começou a vir nego da Bahia, do Amazonas, as perguntas eram tudo de lá. As perguntas eram tudo de lá. Aqui de Manaus, como que eu faço para tratar, não sei o quê. Eu falei, olha, rapaz. Porque o programa lá ia para o Brasil todo. Quando eu viajava fazendo cobertura do Master, era maior barato. Você ia em tudo quanto é lugar, todo mundo conhecia, né? A gente. Então, eu também acho que falta. Eu acho que deveria ter mais espaço na TV. Lá, por exemplo, a TV que eu faço hoje, que é afiliada da Record, ela tem a programação dela, que é aqui local, com uma certa limitação, e a TV Record... Ela nunca foi caracterizada como pelo esporte, né? Como é a Bandeirantes, por exemplo, né? Apesar de ela ter agora os direitos do Campeonato Paulista de transmissão em canal aberto pela TV Record. Foi tanto que o Kleber Machado, que narrou as 2 partidas da final, ele já tinha saído da Globo. E o ano que vem ainda é. Então, a gente fica sempre na esperança, na expectativa de que possa... que possa ter um... É importante, cara, porque se vê muito pouco, aí fica limitado só no Batista. Exato. De televisão, só Batista. Hoje de... A 21 não. Aí a Século XXI, depois que eu saí de lá, voltou um pouco, mas hoje eu não sei, né? Sinceramente eu não sei, mas acho que não tem mais. Se tiver, deve ser alguma coisa no meio do jornal lá. E a Rede Família, né? A Rede Família estava com um programa
O Júlio, inclusive, estava apresentando. O Wendel Coral, o outro menino que começou. O Wendel começou, ele... o Twitter dele é bom, cara. Passou lá pela... Menino bom também, bom jornalista. Passou também comigo lá na Rádio Central. E aí também chamou a atenção, foi para lá, foi para o Correio Popular. E outros... assim, a Rádio Central é uma formadora de profissionais. Que agora eu já estou mais velho, cabeça branca, então meio... Eu acho que tem um do Batista também, Antônio Lupe também, que tá... O Lupe? Ele tá lá. Não, o Lupe agora tá na CBN. Não, aqui tem vários, Campinas sempre... Muita gente. O Fausto Silva é daqui, apresentador. Isso, o Fausto é daqui, cara. O Luciano do Vale. Luciano do Vale é daqui. Então, assim, você vê os principais, que inclusive estão hoje. Tem um outro que, inclusive, ele foi meu inquilino muito tempo, cara, que agora ele tava na Record, cara. Eu esqueci o nome dele, cara, também é do esporte, ele foi da Globo muitos anos, depois, aí agora, se eu não me engano, parecia que estava na Record, e depois até vou lembrar o nome dele, inclusive foi meu inquilino muito tempo, também é daqui de Campinas, é um cara também que já é bem conhecido, então assim, Campinas sempre foi um berço, né? Potencial. Eu falo, Campinas devia explodir no esporte, né, cara, além de Ponte Guarani, era para ter agora o vôlei tá crescendo, mas era para ter um basquete. Agora tem o basquete feminino, né? Não, agora é Unimed. Lançou agora e é a Carla que cuida. A Carla que era jogadora, foi jogadora de seleção brasileira, multicampeã, já estava no projeto também do Veracruz. A gente chegou a transmitir, eu cheguei a transmitir alguns jogos ia comentar basquete. É verdade. Aí tem que ser igual aquele cara que a gente comentou daquela vez lá, que o cara fez uns... Verado Marques. Um montão de... Não, é Verado Marques, ele fez isso, né? Começou um monte de bordão. Eu transmiti basquete, cara, comentava... Eu já comentei vôlei, cara. Levantou, fez a jogada de círculo lá. E comentar futebol, então? Fala aí, que agora os caras começaram a comentar, né? Legal. Alguns eventos aí que os caras... futebol. Tem muita gente transmitindo, principalmente no YouTube, né? Ainda mais quando o Romário tem aqueles eventos dele, é sempre... Tinha aquele menino que era primo do Paulo do Vale, neto também do Luciano, que faleceu recentemente lá em São Paulo, num assalto. Ele que promovia os eventos de futebol, que fazia a transmissão através de canal no YouTube. No YouTube, né? O futebol tem crescido bastante. Tem futebol, tem mundial de beach tênis, um monte de beach tênis. O beach tênis agora cresceu muito, cara. Cresceu bastante. É bom pra vocês, né? Dá paciente pra caramba. Porque o Fabiano que agradece. São duas coisas. Beach tênis e o tal de... Essa musculação que os caras inventaram agora aí, como é que CrossFit? CrossFit. Fabiano. Não, CrossFit é menos. A futebol dá muito mais cliente do que... Vem aqui na clínica. Só é futebol. Futebol. Tem parceria com o Liga do Amador, né? Então... O Zé que fala, só joga futebol e tênis, agora futebol é muito violento. Tá brincando mais? Mas você sabe que o futebol é violento pra caramba mesmo. Eu tenho lesão dos dois ombros, cara. Eu lesionei os dois. Os dois, cara. Caiu, tive que operar. Você cai, lesão no tendão, rompimento do tendão. Você fez judô quando era pequeno? Não. Eles vão discussão no começo do podcast aí. Todo mundo já fez judô pra aprender a cair, né? Futebol eu comecei fazendo judô, depois fui pro futebol, velho. Por isso que eu... Não, mas o meu primeiro foi assim, numa bola cruzada, eu meio que trombei com o goleiro, assim, e aí... Tombar com o goleiro não dá, não. Porra, cara. Nossa, lá no Cultura, não esqueço até hoje. O goleiro que tá minha, você tem que sair. Sai fora, mano, porque dividir com o goleiro é a pior coisa que tem. Mas... Na minha época era o Fábio doido. Fábio Greg, só doido, mano. Então, cara, era difícil dividir com os caras, não dava não. Melhor não, né? Dividir com o goleiro não dava não. Melhor entrar dentro da área não é muito bom negócio, não. Deixa pros caras lá, né? Mas o que você ia fazer na área com essa estatura toda aí? Pra caramba, Você nunca fez gol de cabeça? Quantos gols de cabeça tem? Pô, tem bastante. Uns dois, não sei não, hein? Bastante. Onde será que a gente acha essa estatística, hein? Pode ali, ó. Entra aí. Vamos ver o DVD. A internet tá aí, né? O sonho dele é colocar no computador, que passa o gol aí, faz, não põe, né? Fica esperando. Que nada, pô. Mas aí, Betão, assim, e agora aí, cara, esses momentos aí, vamos falar um pouquinho dos dois times aí, Guarani e Ponte. Então, o Guarani, a gente falou bastante da Ponte, o Guarani surpreendeu, né? Eu comentei o jogo lá contra o Avaí,
Eu também não esperava esse resultado. Tudo bem, acho que a vitória... ontem, inclusive, nós entrevistamos o André Marconato, que é o novo presidente do Guarani. Ele esteve lá com a gente na rádio, foi muito legal, tanto ele quanto o Eric, também que faz parte do CA. Me convidaram, eu fui lá semana passada tomar um café lá com o Ricardo Moisés, que continua no Guarani. Acho isso muito legal. Porque recuperou bem. Recuperou. O Ricardo continua hoje como um CEO e vai fazer aquele trabalho de bastidor que é importante em federação, confederação, enfim, acho que ele isso... negocia bem, parece. Ele é um cara muito bem relacionado, cara, bem articulado. Ele não era do meio, mas conseguiu ter um bom trâmite porque é o seguinte, né, e o Marquinhos que viveu e vive no mundo da bola, é muito importante você ter relacionamento, né, cara? De repente você se relacionar com o presidente lá do Fortaleza, que faz um baita de um trabalho hoje. O Ceará, por exemplo, também. Outros tantos. Vê o que ele faz de bom, né? Exatamente. Então, acho que esse círculo é muito legal. E o Ricardo vai ajudar bastante o André. O André é um cara mais novo, 50 anos mais ou menos, mas é de uma família bugrina, é de arquibancada, enfim, foi torcedor, a família toda, um cara também muito bem relacionado, muito bem sucedido nos negócios. E agora vai dirigir o Guarani com a expectativa de continuar esse trabalho. Eu acho que esse trabalho que o Guarani vem fazendo, às vezes a torcida meio que critica um pouquinho, porque não tem um resultado aqui ou outro ali. Mas, chão, né, velho? A torcida precisa entender o seguinte, né? Eu que vivi o Guarani na época boa, de 78, da década de 80, depois década de 90, até a década do Amoroso, do Djalminha, né? Que acho que foi o último grande momento do Guarani. Depois teve aquele do Vadão, né? 2009, que chegou na final e tal, né? Com Fumagalli. Pegou o Santos, né? O Zé de pegar Santos com Neymar e Ganso. O Domingos era zagueiro, Domingão. O Domingão, pelo amor de Deus. Domingão, só de pensar nele já dá medo. Já, né? Só de pensar nele. Quem conhece pessoalmente é uma moça. Todo mundo fala bem dele. Cara, gente. Eu já entrevistei ele. Você me deu um balão aqui, você ficou de vir aqui e não veio. Eu vou cobrar aqui, eu cobro todo mundo aqui ao vivo mesmo. É isso aí. Então você tá me devendo uma. Vou mandar levar aquele seu Fuscão preto lá que você fez. Hein? E ele jogou no Guarani, né? Ele já esteve com a gente algumas vezes, eu já tive a possibilidade de entrevistá-lo pessoalmente. Ele é um cara muito bacana. Bom, parênteses aqui. Aí eu falei do Fabinho, hoje teve um jogo Guarani e Portuguesa. Ele na Portuguesa. O Domingão. O Fabinho, menor que você. Você acredita que o Fabinho foi encarar o legal, velho? Eu tava transmitindo o jogo e falei assim, Fabinho, você tá doido, velho? O que você quer, velho? Porque o Fabinho também é bravo, né, cara? Todo baixinho é bravo, né? Todo baixinho é folgado. Né? Só serve pra arrumar briga pros outros. Aí sai fora. Aí arruma briga pros outros e chama os grandes. Igual o Galo Galizé, né, velho? Pra ver, caramba. Cara, eu ia deixar essa pra guardar quando você viesse, mas eu vou falar aqui. Cara, no Domingão, no jogo aquele Grêmio Náutico lá, cara. Guerra dos Aflitos? O Negão foi expulso, cara. Nós chegamos no vestiário, ele quebrou o vestiário inteiro, cara. Esse Negão ficou revoltado, ele quebrou tudo, cara. Ele foi um dos expulsos, né? Foi. Cara, esse Negão quebrou, foi tudo dentro do vestiário do nós. Teve prejuízo com o Negão. Ninguém contou essa, mas eu já contei aqui, Negão. Naquele jogo lá, mas foi merecido também. O que os caras fizeram com a gente foi brincadeira, cara. Aquele dia lá. Jogos aí que foi... Eu acho que uma das histórias mais bonitas do futebol. Eu tava acompanhando esse jogo ao vivo, cara, em casa, acompanhando o jogo. Eu também tava assistindo esse jogo. Eu tava assistindo o jogo ao vivo. 4 horas da tarde, não é sabadão. Era um sabadão. Cara, a hora que começou a expulsar aquele monte de gente, eu falei, não é possível. Cara. Acabou o jogo. O que é aquilo, cara? Foi uma história... Mas virou livro, né? Virou filme, né? Então, virou filme. Tem aqueles colocaram no YouTube, se você reparar, tem um cara que ele... Aí tem vários depoimentos, né? E tem um artista, eu não me lembro o nome dele, que ele tava em viagem. Ele entrou no avião, ele tava esperando para voar e tava no pênalti já, aquela briga e o pênalti, e ele teve que embarcar. E aí ele tava indo para fora do país, e quando ele tava no meio da viagem, ele perguntou para a moça, por acaso você consegue saber quanto é que tá o jogo do Grêmio e tal, não sei o quê? E aí chegando lá, umas 8 horas depois, falaram para ele que o Grêmio era campeão. Ele falou, vocês estão de brincadeira. Porque ele saiu do aeroporto, era com 4 jogadores a menos, pênalti. Foram 2 pênaltis, né? Foram 2 pênaltis, no primeiro tempo e no segundo.
E ele desceu lá, não, o Grêmio foi campeão. Aí eu falei, os caras estão me zoando, né? Estão zoando com a minha cara. Aí quando ele foi ver lá, realmente o Grêmio tinha sido campeão. Ele não acreditava, ele foi ver todo o histórico do jogo. Então, assim, tem vários relatos que é muito bacana. Foi top. Esse jogo aí, acho que jamais, não vai acontecer. Não vai acontecer, vai ser muito difícil. Então tinha que ser... Então você acha que o Guarani está no caminho certo? Então, e aí voltando ao Guarani, a gente não esperava, mesmo porque, se a gente for ver, o time que começou a temporada com o Kozlinski, era o goleiro, foi embora. Né? Depois aí o Tony já tinha entrado. Aí o Castan era o Beck, que era o principal do time, ele o Beck principal, foi embora. O Jamerson, que foi a grande revelação ano passado, que veio, também foi embora. Aí o Giovanni Augusto, que era o cara da qualidade do meio campo, também foi embora. Né? O Richard Rios, que foi a grande surpresa, o colombiano Richard Rios. Isso, a diretoria mandou bem. A diretoria do Guarani vendeu o cara por 6 milhas e ainda pegou uma porcentagem. Pegou uma grana. E outra coisa, aí muita gente criticou. Ele teve uma proposta de fora, eu acho que era da Bolívia, não lembro agora. Mas o Guarani teve uma proposta. Até o Ricardo falou assim, todo mundo me criticou que eu não vendi, que tinha que ter vendido. Não vendeu, mas vendeu para o Palmeiras, Vendeu para uma grana melhor. Vendeu o Jamerson por uma grana legal para o Curitiba. Garantiu uma grana. E aí, você vê, eu já falei de 5, eu falei de metade do time. E o time não tinha ido bem. O atacante também, Nicolas Careca também já foi. O Careca mas o Careca jogou pouco. Tá encostado aí, deve ir embora. O Gênison foi embora também, o centroavante, mas também não era, né? Não era aquele cara que era protagonista. Eu falei dos melhores. Aí, contratou. O único jogador que foi contratado aí de 7, 8 que o Guarani contratou, que assim você fala, esse cara resolve a parada, é o Regis. Os demais... Chegou agora. Ele chegou na semana da estreia. E daí estava no banco. Então o Guarani estreou o campeonato só com os jogadores... O Bruno Mendes foi em qual? O Bruno já estava aí, mas ele tinha jogado só. Né? E aí você for ver o seguinte, só com os jogadores que estavam aí que eram reservas, não é? E aí, caramba, se com aqueles lá que eram os melhores não andou, o que vai acontecer? Aí foi surpreendente. E aí estreando o Bruno Pivetti. O treinador também acabou de pegar o time, né, cara? Que não tinha nem pisou ele jeito dele no time. 3 semanas, 4 semanas, né? É que assim, são dos dois lados, né, Beto? A gente precisa ter um pouquinho de calma na questão da Ponte. Isso. Que tomou 3 fora. Mas se o jogo foi que a Ponte começou bem, né? A Ponte tava bem no jogo. Aí teve a falta ali que, né, aconteceu e a bola foi em cima do goleiro, fora da barreira. Os caras falaram, mas a barreira pulou, a coisa tava deitada. Não, foi totalmente fora da barreira. Kaique, ao lado do Elvis, foram os principais jogadores da Ponte no ano. Mas, falha. Então, eu achei que foi falha, porque o cara chutou em cima do goleiro. Ali, o cara falou, aqui não dá pra tirar por cima porque tá muito perto. Eu fui batedor, posso falar, porque eu bati a falta. Tava muito perto pra colocar por cima da barreira. Ali o que acontece? O cara vai vir, vai bater, ainda mais com aquela confusão que fizeram na frente dele, realmente atrapalha. Mas você olha no lance, praticamente só teve um jogador que podia ter tirado a bola, que era o número 11 da Ponte ali, como é que é o nome dele, Beto? O atacante o Pablo Diego. A bola passou meio que do lado do Pablo Diego, ele meio que pulando. Ali não vi que podia atrapalhar tanto o Kaique assim para não fazer a defesa. Era uma bola defensável. Era defensável. Não, e aí falando do Guarani, você vê o Alex do outro lado montando uma estrutura no Havaí, né? Você fala, o Alex foi do São Paulo, foi por ser profissional no Havaí, né? Falou, deve ter alguma coisa boa, ia ser ali, né? E não mostrou, né, cara? Então, aí o Guarani fez um primeiro tempo, e eu estava até comentando hoje com algumas pessoas lá na Ponte, porque na Ponte muita gente estava criticando o trabalho do Hélio, principalmente nesse jogo. Na Série A2 não, que tinha que ir mesmo, né, cara? Você tinha que marcar lá na frente. Muito. Eu achava até muito. Então. Até pela característica do Hélio. Então, ele queria o time lá. Foi lá contra o Vitória com 20 e tantas mil pessoas, Vitória contratando Deus e o mundo, né? Olha o que aconteceu.
Então isso tinha. E outro gol do Oswaldo também, né? O que é aquilo? Então é coisa que não acontece. Tava desequilibrado. Cristiano Oswaldo. Tava desequilibrado. Ele chapou a bola lá do meio da rua. E de canhota. De canhota. Então assim, e foi lá na gaveta. Então assim, foram 2 gols que praticamente aí quebra, realmente fora de casa, aí você tem que buscar o resultado e tal. Zagueiro então, novo, assim, o Edson lá. Então assim, eu acho que não pode nem tirar muito parâmetro do primeiro jogo do Guarani, até por todos os pontos que você colocou aí agora, e nem tirar um parâmetro da Ponte. Não. Né? Mas eu assisti, Marcos, você falou um negócio pra vocês. Eu assisti o jogo do Criciúma. É bom time, montadinho. Eu acho que é um time que vai dar trabalho. Vai jogar com a Ponte aqui sexta-feira. E não tem torcida da Ponte, hein? A torcida da Ponte não pode estar punida. Quantos jogos, Beto? Um só esse aí. Mas a culpa foi do Vasco, né? Pô, tá pagando pelo Vasco. Porque é da briga. E aí o Guarani, entrando dessa maneira, e aí voltando nessa coisa de você montar um esquema tático, né? Eu sempre falo, você não precisa, pra você vencer um jogo, você não precisa só atacar. Você ganha jogo defendendo. O que o Guarani fez? Primeiro tempo inteiro, Jacó, aqui, fazendo a marcação além da intermediária, deixando a bola com o Avaí. O Avaí teve quase 60% de posse de bola. E o Guarani agrediu mais. Por quê? Fez uma marcação inteligente, veio marcar aqui atrás, só que marcava e roubava. Uma segunda linha, né? Isso, exatamente. Não marcava lá na primeira, lá na frente. Sim. Marcava aqui. E aí, contra-ataque com o Bruno José, com o Bruninho. A velocidade. O Neilton bem, né, que é habilidoso. E outro chute do cara do Guarani também. Pô, que isso. E aí o menino acertou um chute. Mas ele já fez um assim, né? Contra a Portuguesa. Sim. Aí faz a diferença. Pô, fez a diferença ali. Mas o Guarani teve chance ainda no primeiro tempo de matar o jogo, não matou. Aí o que aconteceu? Ele tomou o gol com quase 10 minutos. Aí machucou o Bruno José e o Neilton já tinha cartão e também tinha levado uma pancada. Ele tirou os dois. Na hora, inclusive, na hora eu comentei, falei assim, pô, nada contra a entrada do Regis e do Isaac, muito pelo contrário, né? Pô, que isso? É o Regis, né? Mas perdeu a velocidade, mudou o ritmo de jogo. Aí o Avaí foi ao ataque e o Robinho, né? Pô, o cara cruzou, ele foi tentar dar de letra, errou o gol. Faz ali, era o segundo, não fez. O que aconteceu? Na primeira jogada inteligente do Regis, deixou o cara na cara do gol, ele fez o gol. Aí mudou o jogo. Aí o Regis começou a se adaptar no jogo, o Isaac também, só que mudou a proposta de jogo. Aquela proposta que tinha de roubar e sair, já não tinha marcado, já não tinha mais. O Regis não tem essa creche. Aí entrou o Derek, que também entrou bem, o centroavante, aquele que era da Chapecoense, sofreu pra caramba com lesão no Guarani, e entrou, aí o Guarani fez o terceiro e aí abriu o escancarou. Aí você vê, né? São coisas pontuais né? A partida que faz a diferença. Exatamente. Então, às vezes você olha 4-1, você fala, pô... isso aí, você não pode tirar parâmetro do resultado. É igual a Ponte, a Ponte estava bem até aquele momento do jogo, até melhor do que o Vitória, no momento que tomou o primeiro gol. Estava até melhor do que o Vitória. Aí toma um gol daquele jeito. Aí o cara vai e acerta um chute daquele jeito. Não acerta todo dia. Entendeu? Então o que acontece? Mata por toda uma estrutura que você vai para jogar fora de casa, numa certa situação você tem que mudar. Né? E com o desfalque do cara que eu acho que é o mais importante da Ponte, que é o Leonardo. Você tá falando de Ponte aí, mas na final também, lá em Novo Horizonte, você não acha aquele golzinho lá, meu amigo? Não tinha título nenhum, não. Olha, o Fabiano, mudava a proposta. Eu também acho. Mas também, então se for falar assim, né? E se não fosse a defesa do Kaique, se não fosse o menino Everton tirar a bola em cima dali então, no último jogo. Então você vai tirar vários pontos que cara, foi o que o Beto falou, uma situaçãozinha do jogo muda tudo, cara. Muda tudo. Exatamente. Você entendeu? Por exemplo, o cara acertou um chute daquele no Guarani, se ele não acerta o jogo, como é que ia ser o andamento do jogo ali pro Guarani? Entendeu? Agora ele falou, o Robinho errou o gol lá. Então, você entendeu? E se acerta o gol? Como é que ia ficar? Ia mudar a história do jogo. Então o que acontece? Por isso que o jogo, você tem que estar 90 minutos muito atento, porque qualquer situação dentro do jogo muda, cara. Muda. Porque você vai com uma estratégia de jogo para jogar fora contra o Vitória, numa estreia. Né? A Ponte campeã. Então o que acontece? Pô, 2 gols daquele jeito ali, cara, mata qualquer time. Então o que acontece? O cara tem que fazer todo um planejamento para um segundo tempo, para não tomar mais e tentar fazer. Você entendeu? E a Ponte com o Leonardo, que para mim é um dos jogadores mais importantes que a Ponte tem hoje. Sim, né? Aquele menino ali
Sim, eu lembro e sem o Fábio, né? O Fábio é importante pra caramba, o Fábio Sanches, o capitão, né? A zaga. Até porque a zaga da Ponte, que é onde eu falei, eu acho que a Ponte tem que contratar ele na verdade. Contratou um menino aí, né? O Tomás aí, né? Não, o esquerdo não. O Kaique Tomás, que é qualquer zagueiro canhoto. E as informações que eu tenho é que é muito bom jogador. Ele fez todos os jogos do Audax no campeonato. Muito bom jogador. Por exemplo, todos os jogos. Aí, ó, tá vendo? Tá trazendo jogador do Audax. Entendeu? É um clube que até. Mas já tem 27, né? Já é um cara já rodado. Já não é mais menino, só rodou em time médio pra. Porque o pensamento. É a grande chance da vida, né? É o pensamento que eu vejo, né, Beto? Você quer tirar o Arthur, voltar o Arthur pra esquerda, né? Tem que voltar, né? Porque tá uma Belém Brasília lá, né? Então. Belém Brasília lá, né? O Júnior. Então é uma coisa que eu não tiro muito parâmetro, não, Beto, dessa primeira rodada, porque. E como o Fabiano falou, o Criciúma tem um time que. O Criciúma vai brigar pra subir. Você é time de Campinas. Eles têm. Vai ficar no intermediário esse time de Campinas, acho que eu não sei. Vai ser difícil. O Criciúma, difícil, né? Eles mobilizaram lá, porque você lembra, o ano passado eles disputaram a segunda divisão do estadual, foram rebaixados, mas aí montaram um time para disputar a Série B, que eles tinham subido na Série B do Brasileiro, aí disputaram bem, né? Deu trabalho, me lembro, teve um jogo aqui com o Guarani, ganhou acho que de 1-0, eu trabalhei nesses dias, eu trabalho também na Ponte, e foi difícil. E aí, lá é o seguinte, como só tem um time, e a cidade é uma cidade progressista, você conhece muito bem, né, Marquinhos? De carvão, cidade de Carvoeira, é verdade. E aí, houve uma mobilização na cidade, eles têm 17 mil sócios, cara. Isso tem mais sócios. Naquela época ela foi assim também. E aí, o que acontece? Vai jogar lá, e por coincidência é majestoso lá também o estádio, né? Lota o estádio. Eu já fui lá transmitir jogo. Cara, é uma pressão. E eles têm bons jogadores. Vai dar trabalho. Eu vejo vai dar trabalho. Eu vejo o Ceará, que é um time de massa. Não, o Ceará aí vamos lá. Dá pra tirar parâmetro? O Ceará perdeu o primeiro jogo? Então, você vê. Só que é o seguinte, eles estão envolvidos, por exemplo, eles jogam. Eles têm jogo hoje. Eles têm vários jogos. Acho que hoje. Copa do Nordeste? Hoje, dia 19, tem Copa do Nordeste final. Tanto que acho que vai jogar com o Guarani no sábado com alguns alternativos. Perdeu do Londrina de 1-0. Não, foi o ABC que perdeu pro Ituano 2-0. Ituano 2-0. Ituano é um time encaixadinho. Que quase brigou pra cair no estadual aqui. Mas aí. Tava bem aqui. Não, se classificou quase caindo. Então. Não, outra coisa se estadual daqui de São Paulo. É brincadeira. Isso não existe, né? Não, o Botafogo, um monte de time teve. O Mirassol, todo mundo teve. O Guarani teve mais pontos. Teve mais pontos que o Ituano. E se classificou. Mas, se a gente for ver o Campeonato Brasileiro, vocês estão falando aí de candidato. Se a gente pegar os times que caíram, o Atlético Goianiense empatou 3-3 lá com o Sampaio. O treinador é o Havaí, né? Que é daqui de Campinas. Varistinha, ele fez surpresa, meu parceiro. Tá aqui hoje, vai treinar no Guarani. Vai treinar hoje no Guarani à tarde, inclusive. Hoje à tarde tá treinando no Guarani. Que legal. Mas ele vai estar aí. Tá dando treino, pô. Tá dando treino. Aí você pega, o Havaí perdeu. O Ceará perdeu. A Ponte. O Juventude, não, os que caíram ano passado. O Juventude perdeu em casa pro Botafogo. Então. Foi o único time que jogou em casa que perdeu. Os demais todos ganharam. Então você vê como vai ser equilíbrio isso aí. Né? Mas eu acho que vai ser difícil tirar a vaga de Atlético Goianiense, que tem puta estrutura, do próprio Ceará. A hora que o Ceará encaixado. Na hora que o Ceará tiver com o time mesmo, vai ser um time mais complicado. É um time mais qualificado. O time do Ceará de todos vai para o time mais melhores. E aí depois sempre tem uma surpresinha aqui ali, né? Sempre tem um time tem o Criciúma, que pode ser aqui. Sim, eu acho que hoje o Ceará, ele perguntou se o Ceará é mais claro que o time de Campinas. Muito mais. Ceará, Fortaleza. Era time que estava brigando Libertadores na Série A do Brasileiro o ano retrasado. Não, porque se você for pegar o histórico, o Grêmio, olha o que o Grêmio passou, olha o que o Grêmio, trouxe Soares, tá voando. Mas isso, o Grêmio, quantos mil sócios torcedores tem, velho? Mas aí, por exemplo. Só a venda de camisa lá. Aí vamos lá, pegando esse gancho do japonês aí, o que acontece? Vamos lá agora. Qual que eu acho, tá? Que é o pensamento do Marquinhos. Berlim, dentro da Ponte hoje. Ficar na Série B. Se manter na Série B, porque ele sabe que ele não tem condição financeira para contratar jogador, para chegar, entendeu?
Começando pelo quê? A comissão técnica, inclusive ele falou isso, né, Beto? Era muito cara pro padrão da Ponte hoje. Muito. Era um dos pontos, tá? Então acontece, com certeza ele vai investir um pouquinho mais no time agora, em termos financeiros, porque ele tem essa questão da comissão técnica que vai sobrar alguma coisa para ele contratar um ou dois ali de melhor qualidade. Ele vai ter que vender um jogador, Marquinhos. Isso aí não tem o Léo, ele pode vender, porque o Amaral, por exemplo, quais são os dois jogadores mais visados? Amaral e Leonardo, são os dois volantes. E ele já tem volante para cumprir aquela função ali na mesma altura. O Ramon, entendeu? Tem o Ramon, tem o Filipinho, inclusive que é da Ponte, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que a Ponte está bem, é uma posição que a Ponte está bem resguardada, mesmo se vendendo no Leonardo. E outro, o Amaral para mim não vinha bem já uns 5, 6 jogos, ele não vem bem na Ponte. Inclusive, outro jogo ele foi medonho. O jogo contra o Vitória, para mim, ele foi o pior jogador da Ponte, disparado. O Amaral. Perdeu muita bola, fez a falta do. Mas eu gosto dele, ele é bom jogador. Mas ele tem vindo numa sequência não muito boa. Nossa, tá em tudo quanto é lugar. Mas tem errado muito na saída de bola, tem errado muito no. Então, assim, é um jogador que vinha, principalmente no começo da 2, muito bem, e depois no finalzinho deu. Agora não dá pra manter também o campeonato inteiro, né? Jogando igual ele vinha jogando no início. Difícil. Então ele caiu um pouquinho, normal. Mas, assim, é um jogador que pode se vender. Porque ele tem vários outros ali pra suprir a ausência do. Eu acho que eles vão acabar vendendo o Leonardo pro Vasco, alguma coisa. Precisa vender também, precisa vender. A Ponte precisa vai ter que fazer dinheiro. E ao meu ver, o Marquinhos quer se manter, dar uma estruturada financeiramente na Ponte para se manter numa Série B. Tá na Série A do Paulista, aí o ano que vem ele começar a tentar estruturar uma ponte para buscar uma coisa maior, porque ele sabe que o momento é muito difícil, principalmente financeiramente. Mas aqui não é só, igual o Beto falou, acho que é os dois times de Campinas, eu acho, né, cara? Até tá passando um momento de reestruturação, não é? Mas o Guarani tem feito boas coisas, né, Beto? Sim, o Guarani fez. Você vê, há muito tempo o Guarani não vendia jogador para o Palmeiras, como vendeu, né? Não vendia, foi lá para o Curitiba, o menino Jamerson. O Castan foi para o Cruzeiro. Então, e aí, nessa negociação do Castan, por exemplo, ficou com o Bruno José. O Guarani tem feito algumas situações. O Guarani, eu acho assim. Inteligente, vamos dizer assim, né? O Pastana trouxe alguns jogadores que acabaram dando resultado, né? Por exemplo, o Richard Rios, só esses dois, né? O Richard e o Jamerson, você vê? E o Yuri, né? Que o Yuri também veio. O Yuri Tanque, que veio. Foi lá para China, né? Para China. E também o Guarani acabou levantando um bom dinheirinho também nisso. Então isso é importante, ou seja, você começar, mesmo o Guarani não revelando, porque o Guarani não tem revelado o jogador, né? Não. Da base. Tá tentando achar um destaque. Tá difícil. Até comentei isso ontem com o André. E a Ponte tem feito isso bem. O Leonardo Amaral. O próprio Jé, que a gente pode considerar que pegou bem barato, que hoje. O Eliel. Agora você vê o Edson, o próprio Jean Carlos, lateral. O Botafogo anunciou o João Veras, ele pertence à Ponte ainda. Ele tá rodando, mas ele pertence à Ponte. O Pedrinho, né, que foi liberado agora. Pedrinho não sei se entrou alguma coisa, porque acabou o contrato. Foi pro Ceará, liberou. Definitivo. A Ponte liberou ele. O Maurício também, que conseguiu. Porque é o seguinte, a Ponte tinha muitas dificuldades em alguns pagamentos dos meninos. E aí fica aquela coisa para acertar, fala, bom, então fica com o passe aí, enfim. Né? O Maurício foi para Chapecoense. Estou me lembrando aqui do outro menino aqui, campineiro, inclusive, que foi para o Cruzeiro. Vitinho, que é um meia. Chegou a jogar, inclusive, no profissional alguns jogos. Deu um rolo com esse menino aí também, né? E saiu, ele saiu pela porta de trás. Exatamente, ele saiu e foi pro Cruzeiro. Foi pela porta de trás aí. Foi pro Cruzeiro. E o menino que ficou um tempão aí. Tem um jogador 05 que apareceu aqui na Ponte, inclusive, que tinha uma situação no Portugal para esse menino. E aí eu conversei com o Marquinhos, ele foi pro Flamengo. Um centroavante 05 que jogou a taça. A Ponte fez uma parceria, né, e foi cedido ao Flamengo. Então a Ponte tem revelado bastante pela necessidade, que era uma coisa que tinha que ser natural, ao meu entender, que o Santos faz muito bem isso e os outros clubes não fazem, né? O Santos é uma fábrica. Então, mas por que coloca? O Santos não morre por causa disso. Mas por que coloca? Aí me fala, o Santos ganha o que na base? Nada. Você não vê o Santos ganhando nada na base. E por que revela tanto jogador? Simples coisa. Eles colocam o menino que é promissor lá em cima e bancam o menino para jogar. Eles bancam o jogador que é da casa. Esse jogador é meu, tem que jogar, é da casa. Entendeu? Coisa que é diferente aqui na Ponte Guarani. Qual foi o último jogador do Santos?
Entendeu? Que brilhou. Agora o Rodrigo fez 2 gols na Champions, não, tipo. Não digo nem esse. O Rodrigo O Rodrigo fez 2 gols. Não, mas antes do Rodrigo. Ficou um tempinho assim, meio. Não. Que nada, não. Sempre zagueiro tem um monte. Fora, tem um monte de menino que aparece. Não é uma expressão do Neymar, do Rodrigo, mas. Tem o Marcos Leonardo, que eu acho que é um bom centroavante, moleque é bom. Já tem nego design nele, já. Já tem bastante. O Ângelo. E colocou e estreou um Lucas novo lá, que também tá tem o Ryan, que foi pra onde? Pro Vasco? Sim. Tanto que vendeu, não era pra estar um time. Mas aí é administração. Não, aí você tem razão. Eu tô falando assim. Aí é administração. Não, só da situação do Neymar. Do próprio Rodrigo. Né? Você entendeu? Então, Gabigol, olha só tanto. Vários Gabigol também do Santos, né? Vários outros jogadores que o Santos tem revelado ali. Não é vendido para time, às vezes, de muita expressão, se a gente não vê. Mas cara, quem faz muito isso, compra jogador de revelação muito, é o Red Bull, né? Você pegar a base, o time base do Red Bull. Mas o Red Bull já é uma outra situação, eles pagam caro também. Eles pagam pesado, eles têm dinheiro. Então, mas eles vão lá, por exemplo, buscou você pegar... Pegou o DG da Ponte, pô. O DG da Ponte. Já foi lá pro Red Bull, Salzburg, né? Que é a matriz, né? A Ponte vai levantar uma grana legal em cima desse menino aí, né? Então, isso é uma jogada boa, eu acho que... Fora que a Ponte perdeu, né? A gente falou de tudo e não falou do DG também, né? Então, que jogou pouco. Jogou pouco, mas por quê? É um menino novo que bancaram, o menino jogou bem. Seguraram. Eu acho que, por esse lado... O Marco Eberlin faz um trabalho legal nesse sentido, cara. Ele valoriza. Ele tá valorizando. Não vai pegar aqui de graça, não. Por quê? Porque o que acontece nos clubes, assim, como são os nossos aqui, Guarani e Ponte, eles têm muita dificuldade, cara. Precisa vender esse amendoim aqui agora para comer esse aqui na janta, cara. Senão não come. Então, o que acontece? Aparece qualquer negócio, o cara se vê naquela situação... Né? E vai e vende, entrega, sabe? E não consegue amarrar direito porque fica faltando alguma coisinha pra trás, né? Mas hoje a Ponte amarra. Hoje a Ponte começou, você vê jogador lá no Sub-17, Sub-15 ali, já amarradinho. Tem um jogador que eu trouxe, um zagueiro que é da Sub-17 agora, Atlético Mineiro veio atrás, teve alguns clubes que já veio atrás. A Ponte, quando ele fizer 16 e um dia, os caras já estão no contrato com o menino assinar. Então a Ponte tem feito um trabalho nesse sentido, Beto. Muito legal. Muito bom, coisa que há muito tempo não acontecia. Saía muito jogador aqui, cara, saía de baseada, aí aparecia no Grêmio, aparecia no Inter, aparecia no Flamengo. E você não sabia, como é que saiu daqui? Ainda tem um outro que acaba escapando, porque não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como você comprar o passe do moleque não ter sem dinheiro, né? Não tem jeito. Mas assim, hoje o Marquinhos tá conseguindo fazer isso aí, cara, muito bem, não sai por qualquer valor também, não. E no Guarani também, eles estão reestruturando. Eles já reestruturaram todos os alojamentos. Hoje o Guarani tem o selo de formador, que é muito importante. Demais. Muito importante. A Ponte também tem, né? Mas também, eu fiquei sabendo um sufoco danado para conseguir, não foi fácil, não. A Ponte... acho que você esteve lá também, né? Eu estive lá na inauguração. Não, aqui. A Ponte está saindo de Jaguariúna. Vai vir para agora. A Ponte está saindo de Jaguariúna. O pessoal lá está pedindo o terreno, enfim, a Ponte estava com algumas dificuldades lá de pagamento do aluguel, não sei o quê. E eles estão. E a família lá, que é dona do terreno, está querendo fazer um empreendimento lá, que é um lugar nobre. E aí, agora não querem nem negociar mais. Então a Ponte vai ter que se virar, vai ter que sair de lá. E a Ponte fez um trabalho de recuperação do alojamento do Sub-20. Sensacional. Cara, maravilhoso. Bom, nós fomos lá, né? Eu lembro quando você foi lá, você veio aqui falar comigo na academia, você faltou indo lá pra Ponte ver o... Eu vi, cara. Cara, tá de parabéns, porque muito legal. 5 estrelas. Isso, eu entrei no alojamento também. Alojamento com televisão, com TV a cabo, internet. Só precisa jogar bola, né? Ar-condicionado. O Fabiano já curto e grosso. Não é que ficar lá jogar, né? Não é pra ficar dormindo. Jogando videogame. Não é pra ficar dormindo. E aí um detalhe muito legal que eu fiquei sabendo também, Marquinhos, que eu acho que isso é bacana. O Eberlin, ele quer o Sub-20 no estádio. Vai voltar para o estádio. Vai, para ficar perto. É isso mesmo. Para fazer essa transição e estar mais perto. Aí o 17, o 15 e o 17
Vai ver para onde vai agora. Não, mas já arrumaram um clube aí, já estão ajeitando, e aí vai sair de lá para cá. Legal. Para que. Só que o 20 vai ficar perto. Não, a Ponte vai entrar na Copa Paulista, não vai? Sub-23. Vai disputar a Copa Paulista. Vai vaga para a Copa do Brasil, né? Muito bom também. Cara, e é um campeonato interessante. Eu acho que todo clube deveria investir nessa. O Guarani não vai disputar. Entendeu? Parte financeira? Vai entrar o patrocínio junto com a Ponte, o Mário Ponte Preta? O Mário Ponte Preta, o que foi chefe do Beto, sei lá. Não sei, acho cara. Que não. Porque no outro ele entrou, né? No outro foi ele que assumiu. Era hora. A notícia que eu recebi é de que ele não anda bem de saúde, né? Ele tá bem afastado, né? Já tá numa idade. É o filho dele que tá tomando conta. Só que parece que não gosta tanto como ele, né? De futebol. Eu acho que ele nem entende tanto quanto, né? É porque eles têm o Audax, né? Então a Arena não vai sair, então. Os 8 patrocinadores saiu. Mas eu acho que enquanto tiver essa diretoria aí, não sai a Arena, não. Não é o que eles pensam. Não é o que eles pensam. Eu acho que tem muita coisa na frente da Arena. O Du veio aqui, né? O do Bassi, né? O fisioterapeuta, né? No podcast que a gente contou as coisas, ele falou, tem muita coisa para ser resolvida. Tem muita coisa, a Ponte vive um momento delicado, né? Muito delicado. Se reestruturar ali. Aí o que acontece? Aí vai sendo passado para trás. A Ponte Guarani, cara, eu falo sempre isso. O Novo Horizontino já está à frente, o Mirassol já está à frente. Tudo à frente. Está tudo à frente da Ponte Guarani. Com toda a tradição que tem a Ponte Guarani, o Mirassol e o Novo Horizontino hoje conseguem contratar e a Ponte não consegue. Tanto é que o Hélio pediu um jogador desse no Novo Horizontino. Não era isso? É o zagueiro? O próprio Red Bull que chegou, que é diferenciado. Mas chegou até São Paulo. Mas chegou na região aqui, né, Fábio? Não digo aqui de perto, né? Caiu na... Então, se você for comparar hoje a estrutura que tem Ponte e Guarani com esses clubes, cara, estão muito atrás. Porque pensaram só na instituição, pelo nome que tinha, achavam que iam se reestruturar, parou no tempo. Então, os clubes que se reinventaram, o Mirassol, cara, tá bom. A estrutura do Mirassol é boa. Tanto que os caras... Você venderam aquele menino que era do São Paulo, né? Que começou com aquele um canhoto, um bom jogador pra caramba. Vendeu e com o dinheiro os caras construíram um centro de treinamento. E eu sempre falo, mesmo porque eu tô no meio há mais tempo que vocês, né? Pela idade. Cara, era brincadeira, velho. O primeiro jogo que eu assisti foi Guarani e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, cara, com todo o respeito a eles, Atlético Paranaense, Curitiba, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará. Cara, esses times vinham aqui em Campinas babavam para perder de pouco, cara. É verdade. Para perder de pouco. Era assim, a estrutura, o que tinha o Guarani, o que tinha a Ponte, era assim, infinita. Era assim, o cara só ia, por exemplo, sair do Guarani para ir para o Ceará, para o Fortaleza, para alguma coisa. Atlético Goianiense, Goiás. Cara, era tudo. O cara só ia porque não tinha outra chance, só estava meio mais veterano. Agora não. Agora os caras vinham de lá para cá. Agora só que Agora não. Agora o cara sai daqui para ir para lá numa condição melhor. E eles têm muito mais estrutura do que a gente aqui. Por quê? Ficaram com Brinco de Ouro e Majestoso. Arcaico pra caramba. Só dá despesa. Você tem amigo que mora perto do Majestoso, por exemplo, que veio e falou assim: pô, Beto, todo dia tem alguém fazendo alguma coisa lá, consertando alguma coisa. Todo dia tem um caminhão de areia lá. Por quê? Cara, vai quebrar, porque tem que... A mesma coisa o Guarani. Cara, eu já fui lá com um engenheiro responsável pelo... Pô, você anda debaixo da arquibancada lá, velho, dá até medo. Eu fui uma vez lá. Cara, dá até medo. Por quê, cara? É arcaico demais. É muito antigo. É muito antigo. São estádios antigos. E outra, num lugar onde não tem para onde ir. A Ponte, por exemplo, você vai lá. Você vai estacionar onde? Não tem. Nossa, é ruim o dia que eu for. Pô, que é aquilo, pelo amor de Deus. Não tem onde parar. Quer dizer, é tudo ruim. No Guarani é a mesma coisa. Tudo difícil. E agora, Beto, falando até dessa questão de estádio agora, só que um novo estádio eu também acho inviável.
um estádio com 20 mil pessoas. É custo. Mas, Marco, eu acho que eles pensam já no modelo arena, né, Marco? Para Campinas. Não, então. O Guarani tem um projeto. O Guarani tem um projeto já. O Guarani tem um projeto, eu inclusive tive a oportunidade de ver. Até pela negociação que foi feita do brinco, obrigatório fazer com a Magnum, ela tem a obrigação de entregar para o Guarani uma arena de no mínimo 12 mil, um centro de treinamento e um parque associativo, né? um clube social. Eles têm obrigação, senão o Guarani não sai de lá. Já existe um projeto, porque o Guarani tem um terreno ali no entroncamento da Bandeirantes com a Magalhães Teixeira, a Magalhães e Bandeirantes ali. Há necessidade de uma viabilização ali de fazer para ter uma saída pela Bandeirantes, porque não tem acesso pela Bandeirantes, tem que ter. Enfim, mas isso já tá no projeto. E lá vai ser feito inicialmente um projeto para uma arena para 12 mil, com possibilidade de você aumentar para 20, 25, se eu não me engano, e também para cobrir. Então, o primeiro ponto, faz a arena para 12 mil, que atende por enquanto. E já fica a estrutura pronta para aumentar. E aí e vai fazer no entorno, fazer uma arena para multiuso. Sim. Não só para... Porque é o seguinte, cara... Mas nunca funcionou aqui. Esse negócio de multiuso aí e ali para entrega, para ir, vai ter restaurante, algumas lojas, alguma coisa parecida. Por quê? Porque eles vão aproveitar o fluxo da Bandeirantes. Sim. Entendeu? Então ali talvez pode ser que... Você pega Campinas, você quer trazer um show de um cara grande aí. Não tem, né? Não tem. Não consegue colocar. Não consegue. Hoje tem que Expo Dom Pedro, Campinas Hall. Você vai fazer uma a cada 6 meses. O custo que você tem nesses 6 meses é maior do que qualquer evento que você vai trazer. Então, assim, o Brasil é inviável. É por isso que às vezes você vai montar uma situação dessa na Inglaterra, no outro país. É diferente, entendeu? Mas olha o quanto o Palmeiras não arrecada no Allianz. Então, quantos eventos fizeram lá? É que o duro aqui também é longe. Tem bastante. Mas tem show todo mês, né? Agora não vai jogar lá agora. Eles não jogam no Allianz por causa disso. O próprio São Paulo colocaram lá o Coldplay. 5 milhões por show. Colocou o Coldplay lá e falou, não, beleza. Aí o problema aí você vai ver o custo que eles têm. É um assunto polêmico que tem muita gente que não gosta, principalmente os mais provincianos, a história da Arena Única. Eu acho que tinha que ter, cara. Tinha que ter Campinas. Eu acho que tinha que ter. Por mais que as pessoas falem ou não, aí é um pensamento meu, e tu tiver pensar ao contrário, não tem problema nenhum. Eu acho que tinha que ter ajuda do governo, do poder público. Sim. Porque é o seguinte, Marcos, você viaja o Brasil inteiro, eu já também morei fora daqui, vou em tudo quanto é lugar. Você fala de Campinas, os caras, a primeira coisa é Guarani e Ponte. É isso aí. Guarani e Ponte leva o nome da cidade, cara. Leva o nome da cidade. Então, eu acho que tinha que ter, sim, participação. Por quê? Porque você pega todos os clubes. Por que Guarani e Ponte têm dificuldade? Porque não tem ajuda governamental, cara. Nada, zero. Você vai lá em Maceió, camisa do CRB, camisa do CSA. Prefeitura ou governo. Sim. Vai em Fortaleza, vai em Goiânia, vai em Curitiba, vai em Salvador. Cara, por quê? Porque o futebol, queira ou não queira, eu não estou dizendo aqui que o governo, né, que tem que ir lá e bancar, não é nada disso, mas que tem que dar apoio. Uma lei de incentivo, imposto, porque tem facilitar, tem muita burocracia para tudo. Mas tem verba. Tem verba para isso, para apoio. Tem verba, não vai mudar nada, não vai tirar nada de ninguém. Né? Se fizer a própria arena. Exatamente. Faz uma arena, ganha dinheiro com a bilheteria e um show. Sim. Exatamente. Então, estacionamento, eu acho que tinha que ter. Faz como o Milão, por exemplo, né? Quando joga o Milan, muda o nome. Quando é o Milan, quando é Inter. O Maracanã mesmo, quando vai jogar muda a cor. Flamengo. Muda a iluminação. É Fluminense, é verde, não sei o que. E o Guarani Ponte tinha que ser assim também, cara. Sabe? E aí faz uma... E é viável os dois. Lógico. Viável. Por quê? Porque, primeiro, os dois
não jogam nunca no mesmo dia. Não, é sempre... Ou um dia ou outro. Não tem isso, tá? Não tem. Não tem como. Não tem como. Não tem, porque aí é encontro de torcida. Não, no derby, vai ser o derby. Não, derby da única. Eles já fazem já para um jogar fora. O planejamento do qualquer campeonato é a Ponte fora, Guarani em casa. É sempre assim. Ponte em casa, Guarani fora. Ou num dia diferente, né? O derby da única. Então eu acho que poderia perfeitamente. Eu sou a favor disso aí. Ia ser viável pra caramba. Aí você fica com um elefante branco, como é o Majestoso, como é o Brinco, para receber 3.500, 5.000 pessoas. Cara, e aí outra coisa, presta atenção. Quantas vezes é utilizado o Majestoso e quantas vezes é utilizado o Brinco no ano? Nossa, é muito pouco, né? Para o que arrecada. Não arrecada para manter. Não é fácil. Você pega com 38 rodadas, usa 19 em casa, mas o Paulista não. Paulista. E aí? Acabou. Acabou, cara. E aí depois é subutilizado. Não tem. Não tem necessidade de você ter. Não tem. E essa manutenção, se não for, e outro, o mais caro é a manutenção. Essa manutenção, no caso da prefeitura, se fosse uma coisa para os dois, essa manutenção ficava a cargo da prefeitura, por exemplo. Se a prefeitura ganha uma parte da bilheteria, já é interessante. Então, sim. É uma coisa que é só divulgação. Só divulgação da cidade. A parte da bilheteria monta o futebol feminino. Pra Campinas seria ideal, velho. Muito. Tem muita coisa. Mas aí vai da boa vontade. E vai da consciência das duas diretorias. Mas é o que o Beto falou, isso aí os caras mais antigão. O problema é a torcida, né? A torcida tem muita gente que torce o nariz para esse assunto. Então, é igual essa questão de virar SAF. A Ponte Guarani nunca vai virar SAF, cara. Nunca vai ter uma visão de virar SAF. Sabe por quê? Sabe por que hoje ainda tem alguns que apoiam? Porque chegou num ponto, vai chegar se continuar nessa batida, vai chegar num ponto que é a única coisa a se fazer para se manter vivo. Eu acho que a tendência é que isso aconteça. Eu não sei se vai ser a solução de todos os problemas. Se você não tiver uma boa administração, não vai adiantar nada. E é o que eu sempre falo, vai todo mundo virar SAF, então vai ter SAF que vai cair, né, para outra divisão. Não, é o que eu tô falando. Tem jeito. Por exemplo, o Botafogo já está tendo problema. Todo mundo. Já está tendo os BO. Então, eu entendo que há necessidade, independente de ser SAF ou não, de você ter gestão. Você tem que ter gestão, planejamento, para que você possa ter pessoas qualificadas, acima de tudo. Hoje o futebol... Administrativo. Ele mudou, cara. Não tem jeito. Hoje, aquele treinador boleirão já morre de fome, jogador boleirão morre de fome, né? Se não se preparar, você sabe muito bem. Quantos você não recebe aí que machuca? Machuca por quê? Porque não é que nem... Você acha que ainda deve ter pego essa época que tinha os caras boleirão pra caramba, que não treinava, mas que jogava. Jogou o Mário, pô. Você entendeu? Não, o Piá mesmo, pô. O Piá não era do atleta. Só que era o seguinte, ele era bem dotado, né? No jogo. Corria que nem um leão. Mas hoje é difícil sobreviver. Hoje não cabe se o cara não estiver bem condicionado... Futebol é muito físico. É lesão a todo momento, cara. A todo momento. A exigência física, ela subiu muito o sarrafo. Você pega a sua época, pega lá, é que vocês não tinham nem muito controle de quanto corria, né? Hoje tem, né? Sim. Hoje tem. De todo clube tem. É o tanto que o cara corre. Isso aí eu sou um pouco reticente a essa questão de distância, né? Que os caras correm hoje para antigamente. Hoje, por exemplo, um atacante de beirada só corre ali. É aqui. Antigamente não, o cara vinha por dentro, vinha por fora. Então, assim, essa questão de distância, a movimentação era um pouquinho mais... Hoje você vê os caras andando demais, tem hora... Então, assim, coisa que na minha época também não acontecia. Entendeu? Você não tinha tempo de ficar andando muito também. Mas aí os caras também estão treinando, jogando para jogar até 35, eu vou falar uma coisa, essa questão da distância, eu sou meio... eu também... Por exemplo, o Piá corria naquela época. Não é por mineiro. Não é por isso que isso não é sinônimo de qualidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho... Porque eu vi o futebol da década de 70, de 80 e de 90. Era muito melhor do que é hoje. Muito melhor do que é hoje. A década de 2000 também, aí, né? No começo dos anos 2000 também era muito mais... Até tanto a Copa 2002. Exatamente. Tá aí dali pra frente, aí o que aconteceu. Então, a qualidade era muito maior. Hoje,
É o seguinte, tem que ter físico, cara. Por quê? Porque o cara dá o tapa na frente e vai embora. Você não pega mais um cara que nem era o Zico, por exemplo, que, pô, driblava 3 caras, quebrava a linha e, pô, ficava claro o jogo, né? Hoje você não vê mais. Quem que dá 2, 3 dribles? Já não vê mais nego produzindo o Zico, né? Fazendo o Zico. Porque hoje o cara dá um drible, hoje o cara fala... Toca a bola pro lado. O problema aí eu já não pode mais driblar. O problema não é físico, o problema é técnico. A gente conversou, o Brasil não produz mais. É formação, né? É formação. Aí a gente vai entrar. É formação. Hoje a formação da nossa base hoje é totalmente. Você gostava de dar lançamentos. Você der um desses. Não vira a bola, pô! Vai virar! Você entendeu? É assim, cara. Hoje é trabalho curto. Você tem que tocar aqui perto, cara. É tudo reduzido. Tudo reduzido. Hoje é trabalho curto. Antigamente, o que os caras faziam? Cabeça em pé. Hoje não, os caras jogam aqui, ó. Só enxerga 2 metros daqui, ó. Aí o cara tá entrando lá do outro lado sozinho, os caras não conseguem enxergar, mano. Por quê? A cabeça é baixa hoje. A cabeça não é aqui. É o condicionamento do treinamento. Por isso que o Elvis foi craque da doença. O cara tá condicionado a isso. Aí você pega o que pira. Com todo respeito, gente. Velho, com todo respeito. Abaixa a cabeça e vai embora. Com todo respeito, gente. Foi bandido, pô. Pelo amor de Deus, pô. Ele não conseguia terminar uma jogada. Ele chegava na linha de fundo e não sabia o que fazer com a bola. Me desculpa, um cara que não. Em quantos jogos ele fez, não fez um gol. Não fez... Se ele deu 5 chutes no gol, foi muito. Um atacante, cara. Me desculpa, não tem condição. Eu falei, eu comentei algo parecido com isso. Inclusive que ele é um cara que arrasta, um cara que tem força, tudo. Forte e rápido. Ele conduz legal. Segura, só que é o seguinte, forte, chega uma hora que nem pra gente amador, que vai brincar, chega uma hora que fica escuro, que você não enxerga. Fica escuro. Eu falei pra ele, fica escuro. Diferente do... porque o jogador profissional não pode ficar escuro. No meu modo de ver. Sim. O cara que chega a ser jogador profissional, ele não pode, cara. E pra ele parece que ele não consegue. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Chega uma hora que ele não enxerga mais. Ele não consegue enxergar 1 metro dele mais, cara. Tanto é que não. Quer dizer, a gente tá falando, ele passa isso, né, pra gente que tá assistindo o jogo. Sim. Ele, não só ele, né? Tinha também menino que estava aí outro dia chaporando a ponte. E outros tantos no Guarani aí. O Guarani contratou. Porra, o que é aquilo? Não, Maxwell, velho. Pô, o cara vem aí pra. Pô, não vou falar aqui. Pô, pelo amor, o cara não sei quantos anos sem fazer um gol, cara. Então. Pelo amor de Deus, cara. Aí vem o Iago, aí outro menino também no Guarani. Aí vem que depois jogou. Foi lá no Ituano, tava no Ituano, num canhotinho. Pô, o cara conduz bem. Pô, mas o cara não faz um gol, velho. Sabe, a bola, pô, tudo pra ele. Eu falava assim, ou ele chuta, ou bate na bunda do zagueiro, ou chuta lá em cima, ou chuta em cima do goleiro, mas não tira uma, cara. Mas aí a deficiência do atleta. Aí você falou o exemplo, o Oswaldo deu um cortinho e bateu no ângulo. Aí vem lá da base, entendeu? Hoje o trabalho errado tá tudo na base. Hoje a base que é feita no Brasil é errado, mano. Me desculpa, é errado. O Brasil não vai ganhar mais nada enquanto não... Então o que acontece? Não, peraí, o Brasil tem uma safra aí de 17, de 18 anos. Igual tinha uma safra aí que veio aí de 17, 18 anos, morreu tudo. Mas tem que saber aproveitar, né? Mas é aí que tá. Você pega esses meninos esses que foram esses que foram campeões agora aí com o Ramon, pô, tem muito moleque bom aí, hein, cara. Tem muito moleque bom. Só que aquele André é bom, o Hendrick, o centroavante lá do Atlético Paranaense. O que é aquilo, moleque? É um touro, velho. Vitor Roque. Ele fez onde gol? Pô, o que é isso, cara? Aí o que acontece? Só o que acontece? Aí vamos pegar, junta na seleção, o que dá? A gente não consegue ter o conjunto. Entendeu? Porque o Brasil é diferente. Não, mas ainda tem alguns, por exemplo, de meia idade que eu acho que são bons. Estamos falando muito. Tem que liberar a turma aí. Pô, não dá mais tempo de falar mais um pouco? Se você está acostumado a falar bastante, né? Aí outra coisa, só vai vir isso aqui, não vai vir nada? Então, ô Ivan, a gente vai fazer um ao vivo aí no Guerreiros aí, ó. Pô, só que aí é o seguinte, aí é sabadão, né? Não vem com coisa doce, não. Aí vem só com... Não vem com coisa doce. Aí lá o bicho pega. Maior de 18. Maior de 18. Exatamente. Aí lá é bom. Fabiano é cliente lá. Aí o amoroso desafiou o Marco Aurélio no futebol aí já. Quero só ver esse jogo aí. Não, pera aí. Cuidado, hein, Marquinhos. Amoroso. Aí não é parceiro. Acho que dá amoroso, hein?
Né? Acho que dá, amor. Quer botar 50 na rede? Você tá botar 50 na rede? Marquinhos? Nada, minha preparação é aqui, filho. O Fabiano ali com ele morreu. o anãozinho aqui. Betão, morreu outro dia. Morreu? Aí depois vem no dia seguinte na academia aqui pra... Não, ele vem uma vez na semana. Depois acho que tá bom pra jogar. Galera, vou terminar porque o tempo estourou aqui, né? Senão o editor aqui vai ficar doido pra editar o vídeo. O editor já tá xingando. Betão, não, mas não tem que editar nada. Põe do jeito que tá aí, pô. Põe embora. Não parou nenhuma vez, então. Ficou bom. Betão, agradeço a presença, cara. Demais. Opa, seu tempo, você que é curso, também é muito ir pra rádio, né? Que eu começo Rádio Central, 870 AM. Vou deixar no carro salvo, vai perder isso aí. E acesse o nosso canal no YouTube lá também, Esporte Central AM. Assiste lá. Esporte Central AM. Pessoal, tem curiosidade de saber como que é uma rádio, como que é, por exemplo, um programa de rádio. Eu sempre tive isso na minha infância. Pô, como que esses caras apresentam, como que é um microfone numa rádio. Cara, acessa o YouTube da Rádio Central. Você vai ver o programa ao vivo lá, cara. É um negócio diferente, o bate-papo. E as transmissões também, tanto no Majestoso quanto no Brinco, a gente faz com imagem da cabine também. Né? Então, aí pega a gente vibrando. Pega xingando também tem hora. Pô, pega xingando. Aí, bom, fica. Ainda mais jogador não pode escutar muito não, né, Beto? Se você pegar depois é engraçado a gente que gosta de jogar, esse dia também. O cara falou assim, pô, você tá cabeceando junto? É bem por aí, né? Quem faz muito isso aí é os treinadores, né? Vadão, né? A perna vai, o ombro vai, pô, os caras... O Vadão tem uma imagem legal dele num derby, né? Lembra aquele derby do 3x1, né? Aquele derby lá no Brinco, acho que o Medina fez o gol de cabeça. Nossa, parece ele... então faz... Aquele derby foi um dos melhores derbys. Saudade do Vadão. Os dois times estavam bem no campeonato. Bem, muito bem. Esse derby com o Belo... era semifinal, pô. Semifinal do Ponte Guarani. Os dois times bem. Semifinal, cara. A Ponte é Cajá, tinha do lado... Imagina a final de Paulista Ponte e Guarani. Não, 1981 teve, no Majestoso. Foi quando Primeiro turno. Final do primeiro turno. Ponte Guarani. Foi 3x2 pra Ponte. Nem final de interior tem, né? Porque tem o Paulista, né? Então foi onde eu conheci o Fumagalli, esse derby 3x1. Foi onde ele machucou. Ele machucou o tendão. Foi onde a gente começou a tratar o tendão dele. Foi aí que conheci o Fumagalli. Foi a partir desse derby aí. Por isso que ele demorou pra voltar, então. Então, vou agradecer os patrocinadores aqui. Opa, esse aqui esse aí você não pode deixar. Esse é o vídeo do Catori. Catori é o sushi lá próximo ao Norte Sul lá, né, mano? Isso é um vale sushi pra você. Obrigado, cara. Vou lá sim, Catori. Conheço. Legal, obrigado. Viu? Esse aqui é pro seu churrasco, Betão, daqui sabor. Tem o sal, pastinha de alho. Esse Billy Jack de jalapeno é sensacional. Mandou pra nós aqui também da mesa, hein? Então, esses são os convidados. Que legal. Saber que é só obrigado. E esse aqui, Betão, é da Botânica Artesanal, é um kitzinho também, tem protetor solar, tem tudo aí pra você jogar sua bolinha no final de semana. E a caminhadinha lá no Tacarão. Caminhadinha com a patroa, né? Manda um abraço pra patroa lá, gente boa. Manda um abraço lá pra patroa lá. Um kitzinho, legal, obrigado. Convidado. Seja bem-vindo, ô Betão, você é aqui da casa, se você quiser vir, você sempre vai voltar. Quarta-feira, 2 horas, se você quiser aparecer, aí você entra na mesa. Vamos falar de futebol. Falar de futebol é bom demais. É o que o pessoal gosta, o tempo passou hoje. Quem que é o Fumagalli semana que vem? Semana que vem, Deus quiser, Fumagalli. Se você desmarcar, vai furar não, Fernando. Se você desmarcar de novo, né, vai... É derby aqui, meu irmão. Aí eu tenho que me retirar da mesa, que aí a mesa fica pesada, né? Aí fica uma vai ficar ruim até bater lá no YouTube lá depois, né? Pessoal, quem não segue nossas mídias sociais, né, Hugo? Sim. Temos em todas as mídias, né? Nós temos Spotify, Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. E acho que só, né? E o Facebook, Kawaii, Instagram, todas. Twitter também, temos o Twitter do Podfísico também. O Twitter, e quem quiser fazer pergunta, for alguma pergunta pra trás, saber da história dos derby, Betão sabe tudo história de derby aqui, ó. Manda que a gente passa pra ele, responde na Rádio Central lá. Quem quiser cutucar o outro lado, alguma coisa. E a ideia é legal, gente. Se um dia você conseguir fazer um podcast de derby aqui, fazer um podcast de paz, sem briga, tudo como você falou. É isso aí. O Marco, você tá bem com o pessoal do Guarani, dá bem com
o pessoal da Ponte, eu também vou no Guarani, conheço o pessoal, os FIS trabalham lá, que trabalham comigo, os FIS da Ponte, eu conheço o Duque, meu amigo há muito tempo. Então, a briga dentro de campo, uma briga sadia, para disputa de jogo. E a gente é pelo futebol de Campinas no modo geral. A gente falou, o futebol de Campinas tem que crescer. Então, crescer no futebol, cresce eu, cresce o Marco, cresce o Beto, cresce todo mundo, e Campinas é levado para o Brasil inteiro. Hoje Campinas, eu falo todo mundo, Campinas é uma metrópole igual Nova York. Ela só perde de tamanho, a região metropolitana, para as capitais. Não tem outra cidade, 6 milhões de habitantes. Não tem outra cidade no Brasil igual Campinas. Então, galera, se a gente se unir, se o time se unir, se a prefeitura se unir, o Dário Sainz estiver assistindo, não sei se ele assiste, se tem a oportunidade de ver, pensa certinho. Conversa aqui também, seu Dário. Conversa com o também. Legal. Gente, cara, secretário de esporte na época. Foi secretário. E o Fernando Vanin, que hoje é meu amigo, secretário de esportes também. Cara, muito legal. E tá começando o campeonato municipal de base aí, ó. Tô sabendo, já me ligaram. Muito importante. Já me ligaram, eu vou dar uma acompanhada. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Valeu, convidado. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, Beto. Obrigado, Betão. Valeu, boa.